Nosso garoto acorda com algo mais irreal que um unicórnio fumando. Uma loira gata diz que também gosta de ler mangá. Ele se pergunta o que fez para merecer isso. Uma ruiva baixinha pega sua mão, enquanto uma gata asiática o olha como eu olho para uma vaga de emprego. Ele só queria uma vida normal, mas uma gata de cabelo azul vai se declarar. Todos o chamam de Kim, mas esse não é seu nome, e ele não entende nada. Ele lembra de acordar no hospital, com todos surpresos com sua recuperação milagrosa. Os médicos estavam chocados. A mulher chorava. Perguntaram se ele sabia quem era e o que houve antes do acidente. Na verdade, ele era só um estudante, mas houve um incêndio no laboratório e ele morreu tentando salvar seu HD e apagar seu histórico. Eu teria feito o mesmo. Ele não conseguiu sair a tempo e desmaiou, acordando depois no hospital. Ao se olhar no espelho, vê que aquele não é seu rosto. No caminho de casa, começa a herdar as memórias do hospedeiro. Ele reencarnou como Kim, um estudante tentando entrar no ensino médio. Seus pais coreanos moram no Japão, e Kim sofreu um acidente de carro. Kim olha para as mãos. Sua vida acabou e ele reencarnou num emo fracassado com cabelo de Sasuke e cara de nerd. Mas pelo menos não precisa mais da pós-graduação. Qualquer coisa é melhor que o inferno de onde ele veio. Ele teme que a possessão acabe a qualquer momento, mas como vai viver em outro corpo com outra família? Sua suposta mãe manda ele descansar. Ele vai para o quarto de Kim como se o corpo tivesse memória muscular. Ao entrar, ele se choca com um quarto cheio de mangás e bonecos. É o paraíso da degeneração e do fetiche otaku. Como um cara normal, ele não entende por que Kim tinha aquilo, mas se agir como normal, vão descobrir que ele não é o Kim. Ele olha para a parede e vê um cara igual ao Kim numa pose bem vergonhosa. Ele arregala os olhos ao perceber que o Kim viveu interpretando esse personagem 24 horas por dia. Sinceramente, o Kim tem cara de quem acredita que, na dúvida, é melhor se aliviar. Ele começa a folhear os mangás e ver os bonecos, tentando entender como o Kim agia na escola e com a família. Ele até encontra um mangá bem constrangedor, mas sente que já viu aquele personagem antes. Ele abre um mangá chamado Scramble Love, onde duas garotas lutam pelo protagonista. Bateu recorde de vendas por ser um retorno aos clássicos. Era uma comédia romântica que deu a todos o que queriam, a amiga de infância tendo um final feliz. O fandom ficou em polvorosa por meses. Ele pensa se deve parar, mas após 5 horas, nosso garoto acaba sendo infectado pelo vírus otaku. Ele não consegue parar e está exausto, mas continua lendo. Sua mãe pergunta se ele pode atender os clientes que chegarem. É a hora dele brilhar. Ele chama a mãe de criadora e diz com uma voz emo que entendeu. Surpreendentemente, ela cai na dele e diz que o Kim continua o mesmo. Ele não acredita que aquela frase brega funcionou e começa a repensar as escolhas de vida do Kim. Mas, ser filho de um dono de churrascaria é uma sorte grande, porque ele pode comer toda a proteína que quiser. De repente, um cliente loiro entra no local. Outra loira ao lado dele. Ela está vermelha como um tomate, dizendo ao cara que vai alimentá-lo e que ele não pode fugir. Enquanto o cara reclama que a lagosta está amanteigada demais e o bife suculento demais, Kim reconhece o personagem como Ryuji, de Scramble Love. Ele não acredita que reencarnou no mangá que acabou de ler. Ele era um estudante comum que morreu num incêndio tentando apagar seu histórico de busca. Deus decidiu abençoá-lo reencarnando no corpo de um otaku, e parece que o Kim é só um figurante em Scramble Love. Como um figurante, ele passou a noite lendo mangá. Kim observa a dupla apaixonada, mas não é muito diferente da sua vida real. Ele era um figurante antes e continua sendo agora, mas pelo menos não reencarnou em Attack on Titan ou Blood Sea. Só uma comédia romântica sem lordes demônios e uma vida pacífica. Só precisa não se envolver na vida do Ryuji e vai ficar tudo bem. Depois disso, ele viveu uma vida agitada, lendo todos os livros para pesquisar e se inscrevendo em um colégio longe de casa. Entrou como o melhor aluno, ganhou bolsa integral e entrou no Grêmio. Ro provou que dá para ser otaku e produtivo ao mesmo tempo, mas ele ainda é Kim e precisa se adaptar à nova realidade. Ele começou a desenhar e decidiu ter um hobby, como malhar. Começou na esteira, ganhou resistência, fez flexões até desmaiar e virou íntimo do supino. Sentiu o sangue ferver e de otaku virou rato de academia. O tempo passou e chegou a hora do ensino médio. Todos olham para um homem indo ao mural. Ele sorri, olhando para alguém que parece ter saído de Dragon Ball Z ou Jojo. Não me diga que é o nosso Kim. Pois é, ele mesmo. Ele chegou ao 2º ano e mudou sua vida de reencarnado como otaku fracassado para figurante de Jojo. As cerejeiras florescem no campus e ele agora é um veterano. Ele lembra de passar o ano todo puxando ferro e ficando gigante. Conseguiu um ganho de massa insano só para se proteger. É um mundo de mangá, e mesmo sendo um romance, ele teme fantasmas ou a Yakuza. Por isso ficou fortão e obcecado por músculos. Ele vai para a sala e Yaguchi, a heroína do mangá, aborda Ryuji. Ryuji suspira, dizendo que o dia não começou bem. Kim ouve tudo de perto.
virou um desastre, pois ele caiu na mesma sala que Ryuji, e a ideia dele de passar despercebido foi ganhar 300 quilos de músculo e parecer um chefão da Yakuza. Ryuji reclama de tudo que deu errado, perdeu a carteira e esbarrou com uma garota desconhecida na rua. Kim se surpreende, o professor manda todos calarem a boca e sentarem. Yaguchi vai para o lugar dela e o professor começa a falar de um anúncio importante. Tem uma aluna nova, loira, de olhos esmeralda e sorriso travesso, que vai para a frente da sala. Todos acham que ela é estrangeira. Ela se apresenta como Kishimoto, que veio de longe e ama doces de gato e sopa. Kim não acredita que caiu na mesma sala do protagonista, da heroína e da coadjuvante. Ele lembra que ela era a mais popular nas enquetes, mas não venceu. Por destino, Kishimoto senta ao lado de Kim e Ryuji. Ryuji acha que é a garota violenta da manhã, e ela lembra do punk que a esbarrou e a chamou de pervertida. O professor, cego como minha mãe, diz que é ótimo que se conheçam e manda ela sentar. Eles sentam juntos e Kishimoto ignora Ryuji, mas devolve a carteira dele. Kim, tenso como uma tábua, se pergunta se terá que lidar com isso por 2 anos. Talvez deva mudar de escola. Depois, um garoto pede um mangá de Kim emprestado. Mesmo no ensino médio, ele tenta acompanhar os mangás. Como o mundo segue leis de comédia romântica, ele precisa manter a memória. Ele imagina um nerd cercado por 2 gatas. De repente, Ryuji pega as mãos de Kishimoto para uma conversa privada. É sobre o acidente da manhã, e ela aceita, corada. O aluno pergunta se rola algo entre eles, mas Kim inventa que precisa ir ao banheiro. No corredor, todos congelam, achando que a Yakuza tomou a escola. Há boatos de que ele é sucessor de uma escola de assassinos ou chefe de clã. Kim não entende por que agem assim só porque ele ficou mais forte. Ele chama isso de ficar um pouco mais forte. É como dizer aos pais que estou um pouco sem grana após a faculdade. Ele decide se apressar e checar o que rola entre os dois. Precisa de toda a informação que puder coletar. O único lugar para conversar é atrás da escola, onde Kishimoto e Ryuji se entendem. Ryuji usa a técnica lendária de pedir desculpas, juntando as mãos e se curvando. A mesma técnica que usei com meu senhorio quando não pude pagar o aluguel. Diferente de mim, para ele funciona. Kim não acredita que aquela pose ridícula faz Kishimoto rir. Ela o chama de inocente e diz que não guarda rancor. Tudo vai bem entre os dois, e Kim, o mestre do disfarce, está escondido nos arbustos com 2 galhos na mão. Ele nota que Kishimoto está alegre, e não é à toa que ela era a número 1. A coitada vai perder para um amigo de infância. Outra garota vê Kim agachado nos arbustos, tão discreto quanto uma linguiça vegana num churrasco. Ela chama o Kim e pergunta o que o secretário do Grêmio Estudantil está fazendo ali. Ela é uma gata nota 10, perguntando se ele espiona as alunas. Ela é descendente de uma nobre família de Kyoto, presidente do Grêmio e um tanto vilanesca. Kim lembra que ela caiu nas pesquisas de popularidade e virou personagem de alívio cômico, mas quer fugir por ela ser do elenco principal. O nome dela é Kumiko. Kim usa sua lábia para inventar que olhava um galho para decorar a sala do Grêmio. Ele entrega o galho comum para Kumiko, tentando agir normal e falhando miseravelmente. Kumiko olha o galho, pensando se o cérebro dele é proporcional aos músculos, enquanto ele cora e ela pega o graveto. Como o secretário escolheu, ela vai exibir por respeito. Mesmo desconfiada, ela engoliu a desculpa. Ele pergunta se ela estudou para o semestre, e ela ri. Ela quer almoçar com os membros do Grêmio e dá a chance de Kim se juntar a eles. É óbvio que a Kumiko tem uma queda pelo nosso herói musculoso. Quando ele estraga tudo dizendo que a comida da cantina é de pobre, ela ri, dizendo que conhece a comida popular e que servem uma tigela de porco apimentado, igual a do restaurante da família dele. Kim não sabe se é um elogio ou uma ofensa, mas é impressionante uma madame comer na cantina. Ele esclarece que a cantina não serve porco apimentado. Isso destrói as esperanças de Kumiko, que pergunta o que servem. Kim diz que é um prato parecido. Kumiko não tem certeza se quer comer essa carne misteriosa. Então, uma certinha se aproxima de Kumiko, perguntando onde ela estava. O bife dela está esfriando e precisam voltar. Esta é Akagi, subordinada leal de Kumiko e vice-presidente do Grêmio. Akagi olha para Kim, achando-o tão denso quanto seus ombros. Ele não percebe que a presidente está ali porque gosta do Kim e até pula refeições para ficar com ele. Kumiko se coloca na frente de Kim, pedindo para Akagi não falar nada. Ele não sabe que dedo duro morre cedo, mas não tolera o comportamento daquele idiota com ela. Como a família de Akagi serve a de Kumiko há gerações, ele vai assumir a culpa e forçar esse gorila musculoso a sair com ela. Ela manda Akagi se acalmar, diz que o bife está esfriando e eles vão embora, com Akagi sem entender nada. Cara, se não vai jogar, passa o controle. Quem recusaria bolo de graça e bife todo dia? Depois da aula, ele chega no metrô, deixando todo mundo inseguro. Kim se pergunta como foi o dia dele. Graças ao seu porte, todos o evitam, menos sua colega.
Se ele ficar quieto e não se envolver com o protagonista, passará despercebido. Nosso garoto está animado, o tamanho é tudo e ele está feliz por ter treinado. Uma garota inocente perto dele se pergunta se ele é estudante ou mafioso. Faltam 10 minutos para o trem, então ele abre uma cereja e decide viver sua vida normal de figurante. Ou era o que ele pensava. Porque de repente Kishimoto o reconhece como colega e se apresenta. Por que raios ele está aqui? Será que esse porte vai tirar Ryuji do papel de protagonista? Ou as coisas vão voltar ao normal? Kishimoto pede desculpas. Ela estava preocupada com o que fazer, mas encontrou Kim. Ela age como um Golden Retriever, pedindo um favor, se ele sabe como chegar ao destino dela. Kim a olha, confuso. A garota não se assusta com o porte dele. E como ela sabia o nome dele? O bobo esqueceu que estava usando crachá. Kishimoto ri, dizendo que Kim é uma boa pessoa. Kim se surpreende. Quando olham para ele, boa pessoa não é a primeira coisa que pensam. Yakuza, com certeza. Masoquista, talvez. Desempregado e sem esperança, com certeza. Então do que ela está falando? Kishimoto explica que ele é como ela imaginava, mas ele quer saber como ela o lembrou. Na aula, ele era um estranho. Uma aura estranha atravessou 5 dimensões. Era impossível para Kishimoto não notá-lo. Dizem que ele enfrentou 50 motoqueiros, recusou a Yakuza e deu um cascudo no Goku. Ela ficou curiosa sobre quem ele era e se alegra por ele ser gentil e engraçado, uma boa pessoa. Kim está em conflito, pois Kishimoto é a heroína e ele não quer esse drama romântico. Mas vendo a gentileza dela, é claro que ela é a número 1 nas pesquisas de popularidade. Ele pensa em usar seus músculos para assustá-la, mas Kishimoto o chama, fazendo bico ou o ignorando. Kim agradece o elogio, e Kishimoto diz que todos verão quem ele é. Ele não deve se preocupar com boatos, pois apesar da cara de mal, ele é gentil e podem ser amigos. Kim, que tentava afastá-la, percebe que é inútil. Ela é do tipo que se mete na vida de todos, mesmo que ele fosse um otaku comum brincando com bonecos. Ela perguntaria quem era o personagem, então o encontro era inevitável, mas ele ainda quer manter sua vida de figurante. Ele diz que quer ser seu amigo de um jeito que faria qualquer garota pedir uma medida protetiva, mas ela ri. Ela pergunta se ele sabe chegar na casa dela. Ele vê o endereço e nota que ela mora na zona nobre, cheia de mansões, uma ricaça que não conhece o mundo. Ele diz para pegarem o mesmo trem, já que moram perto. A cidade dele fica a 2 paradas da dela. Kishimoto fica feliz pela proximidade e Kim percebe que está se enterrando cada vez mais. Ele se preparou para sobreviver a essa comédia romântica, treinando como se fosse lutar contra o próprio Satanás. Só faltou ler o mangá original, Scramble Love. Ele decide que o melhor jeito de saber mais do mangá é ser amigo de Kishimoto, e se algo der errado, ele pode dar conselhos. Ele imagina forçar alguém a sair com ela. Nosso rapaz, em seu delírio, decide que como colega pode ser amigo e ajudá-la sem mudar muito a trama. Ele oferece uma bebida e ela aceita uma coca, aproveitando. Ela diz que não consome açúcar por causa da dieta. Acontece que ela também é modelo. Ela mostra uma foto de cosplay. Kim nota que ela parece diferente pessoalmente. Talvez seja maquiagem, e ela ri brava. Não é. Uma amizade improvável nasceu. Mas isso vai levar Ryui ao romance, ou a trama seguirá o curso. O trem chega e eles embarcam. Todos evitam olhar para Kim, sussurrando que ele é o Lorde Demônio. Kishimoto ri. Viajar com ele tem vantagens. Ninguém vai incomodá-la no trajeto. Ao descerem, ela tenta memorizar o caminho. Kim a guia até o trem. Ela desce e sorri radiante, prometendo vê-lo amanhã. Kim se pergunta por que terá que aturar essa garota todo dia. É o recreio, e Kishimoto procura por ele. Ela o encontra no estacionamento, comendo sushi sozinho. Seus olhos se enchem de lágrimas ao vê-lo. Ela lamenta que ele coma sozinho. Kim diz que na sala, todos parecem prestes a ter um ataque. Mas ela insiste que ele se junte aos outros. Ele prefere comer sozinho. Assim, os outros não se apavoram ao vê-lo. Ele enche a cara de proteína. Além disso, ela disse que um dia veriam quem ele é, então ele espera. Kishimoto se sente mal, mas se anima ao ver o sushi. Ela baba e pede um. Kim fica feliz por ela parar de chorar e oferece um. Kishimoto ri, dizendo que ele é engraçado. O humor dele é péssimo, e ele acha que ela só quer o sushi, mas ela faz bico, negando. Na verdade, ele se aproximou da loira. Como ela é alegre, não é estranho ficar com ela. Ao provar o sushi, ela se emociona. Elogia o restaurante da família de Kim e oferece um pedaço de omelete. Nosso garoto está vivendo muito bem, ganhou uma bolsa e está pegando um omelete enrolado direto do colo dela. Mas assim que ele coloca um na boca, seu corpo congela como se fosse desligar. Como o omelete tem uma quantidade profana de açúcar, é doce demais para qualquer ser humano. Kim pergunta quanto açúcar ela colocou. Kishimoto responde que foi uma quantidade razoável.
Do mesmo jeito que minha faculdade cobrou um valor razoável por um curso de artes, sem me avisar que eu ficaria desempregado e sem teto. Kim decide que não pode deixar a amiga estragar a saúde. Ele vai ensinar a fazer um omelete incrível só com sal. Kishimoto não se convence e ri do gosto estranho dele. Embora ela seja estranha, é aí que a patrulha da diversão chega. E por patrulha, digo Kumiko e Akagi. Kumiko parece que vai explodir em chamas e lágrimas ao mesmo tempo. Ela aponta para Kim, gritando que o relacionamento heterossexual deles é imperdoável. E como presidente do conselho, ela não vai tolerar isso. Nossos garotos ficam confusos. Relacionamento impróprio são apenas duas pessoas almoçando juntas. Akagi o acusa de dar desculpas mesmo sendo pego. Mas não era um relacionamento impróprio nem nada disso. Então por que estão agindo estranho? Enquanto Akagi e Kim discutem, Kishimoto nota Kumiko, e ela pergunta se ele tem algo a dizer. Ela responde entusiasmada que é a presidente do Conselho Estudantil Sombrio. Kumiko fica chocada. Por que chamam de Conselho Sombrio se ela não é negra? Dizem os boatos que é porque ela usa um uniforme preto. Kumiko grita com Kishimoto por ser rude. É errado usar preto? Dizem que ela faz cosplay a vida toda com esse traje preto e leque vermelho. Ser comparada a uma cosplayer é o suficiente para destruir seu espírito. Mas ela avisa o Kishimoto para se cuidar. Nossa waifu pato não vai deixar o gorila musculoso dela ser roubado por uma garota Golden Retriever. Ela esconde o rosto e sai correndo. Um recuo tático, deixando nosso garoto e o Kishimoto confusos e sem palavras. Mais tarde, nosso garoto está na sala e Kishimoto pergunta o que ele faz. Ele está tentando entrar em clubes. O único clube para ele seria o dos Guerreiros Z, mas ele quer passar por todos os esportivos. Com um plano, eles decidem agir. Ele quer visitar cada clube para ver até onde sua força o leva. Ele sorri com uma aura roxa, pronto para esmagar o espírito dos atletas. Primeiro o clube de futebol, com 2 delinquentes chutando e errando. O goleiro nota que a mira deles é pior que a de um cego. Os delinquentes reclamam e os jogadores se cansam. Eles acusam o time de ser ruim, até que alguém decide confrontar a palhaçada. Os perdedores se chamam dupla esmagadora, mas ao verem o capitão de quase 2 metros, ele manda eles saírem ou apanharem. Eles percebem que não vale a pena e saem pálidos. Um baixinho agradece ao capitão por tê-lo salvado. O capitão pergunta sobre os calouros deste ano. Ele diz que não há talentos e que todos são um lixo. Se tivessem um recruta forte, tudo seria diferente. Coitado, ele não sabe que seu pedido será atendido da forma mais inesperada. Os delinquentes rangem os dentes, furiosos com o tratamento. Reclamam dos jogadores e dizem que deveriam tomar a escola para si. Mas não podem enfrentar o capitão, cujos chutes passam de 100 km por hora, um exagero. Enquanto o idiota loiro imagina uma briga, ele esbarra na pessoa errada. Ele tenta bancar o durão, perguntando quem vai apanhar, até ver que é Kim, o gigante de Shibuya. Kim encara e pede para ele repetir. A dupla percebe que vai virar pó. Eles fogem apavorados, chamando-o de sucessor de um clã de assassinos. Kim se pergunta o que foi aquilo, e Kishimoto quer saber por que acham que ele é de um clã de assassinos, e por que ele encarou os caras daquele jeito. Ele não quer fazer amigos? Enquanto discutem o comportamento dele, ele chega e libera sua aura na frente de todos os jogadores. Os jogadores acham que ele é o chefe dos delinquentes. Se veio se vingar, o técnico manda o baixinho sair e deixa os grandões conversarem. Ele vai até Kim. Mesmo ouvindo boatos ruins, ele quer julgar por si mesmo. Kim não parece o tipo que resolve problemas de bandidinhos. Com aquele físico, ele já é uma potência nacional. Ao parar na frente de Kim, ele se apresenta como capitão do time e pergunta por que ele está ali. Kim, que é bem mais alto que o técnico, pergunta se pode fazer um teste. Mesmo não sendo tanta diferença, o técnico se sente um anão e um fracassado. Seus músculos são tão grandes que as roupas mal cabem. Se ele entrar no time, chegar ao campeonato nacional seria apenas um detalhe. Kim pergunta se o cara está bem. Ele ficou viajando por uns 10 minutos. O técnico pede desculpas e explica o teste de admissão. É bem simples. Chutar a bola no gol com toda a força. Um chute só tem que valer a pena. Nosso garoto se concentra, canalizando seu Haaland interior. Ele libera sua aura e se prepara para dar tudo de si. Suas coxas dobram de tamanho após 3 anos agachando com 300 quilos. Ele coloca toda a força na bola. O ar vibra com o poder. Um estrondo sônico é ouvido por todos, mas, surpreendentemente, o gol está vazio. Todos suam frio ao ver que ele furou a bola com um chute. Kim suspira. Parece que o futebol não vai dar certo. Ele decide ir para o clube de basquete, deixando o técnico sem acreditar. Todos comentam que Kim está destruindo todos os clubes, e uma bela garota com uma espada se pergunta se Kim finalmente começou a agir. Nosso garoto é o centro das atenções com esse físico de deus grego. Parece que seu sonho de passar despercebido não vai rolar.
O próximo é o basquete, e claro, ele faz uma enterrada, choca todo mundo e ainda quebra a cesta no processo. LeBron James não chega aos pés dele. Agora é o beisebol, e ele transforma a bola num meteoro, mandando direto para a estratosfera. No tênis, ele quebra a raquete, o chão e os sonhos do oponente num golpe só. Yoshimoto lista os clubes, e Kim pergunta se tem mais algum. Ela ri e coloca os óculos, entrando em modo secretária. Kim nem se abala com o charme dela, enquanto ela lista os clubes que ele já passou. Tem o atletismo, a natação ou o kendo, onde ele pode usar a espada para acertar qualquer um a quilômetros. 3 clubes ainda disponíveis. Ela tira os óculos e pergunta se a explicação foi boa. Kim só se pergunta por que ela é tão exagerada e de onde tirou esses óculos. Kishimoto pergunta para onde vão. Ela vai guiá-lo onde ele quiser, pura energia de Golden Retriever. Kim pergunta se ela faz aulas de teatro além de modelar. Ela fica corada. Kim diz que ela leva jeito para atuar, que devia tentar. Ela começa a agir estranho, dizendo que fica envergonhada de falar disso. Ela fazia algo parecido com atuação, e a mente dele já viaja. Por que ela estaria envergonhada de algo assim? Será que ela vendia conteúdo exclusivo? Ele tenta afastar a ideia. Ela não é esse tipo de garota. Como protagonista, ela não pode ter um passado desses. Ele pensa em perguntar, mas ela o abraça, mudando de assunto para visitar os clubes restantes. Kim decide deixar pra lá e ir pro Kendo. Ela o guia animada. Os alunos no clube de Kendo congelam de medo ao ver Kim se aproximando. Fofocam que ele destruiu os outros clubes e quer dominar a escola. As garotas até discutem quem vai entrevistá-lo. Kishimoto se apresenta como empresária e diz que entrevistas devem ser com ela. A porta se abre e uma figura misteriosa o chama de delinquente de terceira, que usa os clubes como desculpa para dominar a escola e bater nos outros. Ela não vai mais deixar ele fazer o que quer e aponta a espada de bambu para o rosto dele. É Fuma, a presidente do clube de Kendo. Todos torcem por Fuma, mas Kim diz que não quer confusão, só quer treinar. Fuma se surpreende que um gorila musculoso queira lutar com espada. Decidirão com um duelo de 1 ponto. Quem acertar um golpe válido primeiro, vence. Ela será sua oponente e ele deve entrar no salão. Todos se surpreendem que a calamidade humana vai enfrentar a princesa da espada. Já apostam quem vai vencer. Kishimoto comenta que o tratam como vilão, mas ele não se importa. Fuma manda todos calarem a boca. É um duelo individual, e quem entrar no dojo vai se ver com ela pessoalmente. Droga, vou ter que entrar no dojo, mas os outros alunos estão com medo. Percebem que Fuma é perigosa, como uma serpente cercando a presa. Kim decide segui-la para os fundos. Fuma se posiciona e pergunta se ele está pronto, se tem equipamento e espada. Kim diz que não tem proteção que sirva nele, então vai sem nada mesmo. Fuma comenta que ele é enorme, por isso não acham proteção. Um silêncio constrangedor. Ela decide que não usarão proteção. Kim pega a espada e avisa para não reclamar se ela se machucar. Ela sorri, audaciosa para um brutamontes. Acha que ela vai se machucar? Ela promete que ele não vai encostar nela. A sala ecoa com o som das espadas de bambu. Fuma ataca com tudo, mas ele defende sem esforço. Ela faz movimentos complexos enquanto Kim apenas se mantém firme e a afasta como se fosse uma mosca. Fuma ainda acha que o Kim é só um amador. Ele não vai vencer uma artista marcial treinada. Ela ataca de novo, mas ele desvia por um tris. Ela vê uma brecha e golpeia a mão dele, desarmando-o e fazendo a espada voar longe. Kim se surpreende, e Fuma avança com a confiança de quem tem emprego garantido. Ela corre com determinação, mas ao ver o Brutamontes rindo de forma assustadora, ela trava e recua enquanto ele pega a espada no ar. Fuma está abalada com o espírito de luta dele. Ele a atraiu só para recuperar a espada? Kim não entende por que ela recuou. Fuma decide usar seu golpe secreto contra esse Brutamontes. Ela quer acabar com o golpe do corte maligno. Que nome criativo. Ela avança dizendo que acabou. Um estrondo ecoa no dojo. É a técnica secreta do clã Fuma. Ela sorri confiante, mas a ponta da espada de bambu atinge seu queixo, deixando-a atordoada. Ela nem entende o que foi aquilo, se era uma arma oculta ou algo assim. Ao cair, ela vê sua espada partida e entende tudo. O abdômen dele era tão duro que funcionou como armadura, partindo a espada dela e rebatendo o pedaço no rosto dela. Que fim humilhante. No dia seguinte, a escola só fala da vitória do Kim sobre o clube de Kendo e da internação da capitã. Dizem que o Kim dominou a escola e virou o número 1. Os boatos correm rápido demais. Kim só espera não estragar a linha do tempo principal. Pelo menos o Ryuji continua igual, apesar de tudo. Ele ainda acha que não é o protagonista dessa história. Então uma gata ruiva entra na sala chamando pelo Ryuji. Todos se perguntam quem é essa garota atrevida. É a Tojo Karin, do clube de Kendo. Ryuji pergunta por que ela o procura. Karin diz que ele mexeu com os calouros deles. Ela os visitou no hospital e ouviu tudo. Ryuji diz que é um mal-entendido,
mas Karin não quer ouvir desculpas. Yaguchi se mete entre os dois, gritando que os calouros dela estavam errados. Alunos de Kendo tentaram forçá-la a entrar num beco, e Ryuji a salvou. Ela acha mesmo que a culpa é do Ryuji? Ela debocha, mandando Karin educar seus calouros. Karin se surpreende, e de repente diz ao Ryuji que, se é assim, ele tem que ser dela. Ela promete fazê-lo o homem mais feliz do mundo. Yaguchi não acredita que ela mudou de hostil para sedutora tão rápido. Yaguchi grita para aquela talarica sair de perto do homem dela, e Kim se surpreende. A guerra começou, e Kishimoto acha Karin muito legal. Todos se reúnem, curiosos sobre quem Ryuji escolherá. Primeiro, Yaguchi, com seu rosto gentil, atributos enormes e uma saia curtíssima. Depois, a esportista Karin, de cabelo vermelho e instinto protetor. Kim não acredita que todos estão comentando a vida amorosa do Ryuji. Se eles se esforçassem tanto para arrumar namoradas, não estariam falando da vida amorosa do Ryuji. Mas ele admite que a confissão repentina de Karin foi interessante. Kishimoto pergunta com quem ele acha que vai ficar. Ele não abre o jogo, tem a amiga de infância. Kishimoto acha que Ryuji vai namorar a Karin. Mas, para isso, ela precisa dar conselhos amorosos para Karin. Kim se surpreende com a confiança dela em suas habilidades. Ela se acha uma especialista em relacionamentos. Kim entra na sala e vê Karin sentada perto da janela. Ele pergunta o que ela faz ali. Parece que ela está perseguindo Ryuji para sair no fim de semana e pagar uma refeição como pedido de desculpas. Dizem que ela é filha de alguém muito poderoso. O pai dela é basicamente um chefão da Yakuza. Kim não se impressiona. Ryuji repreende o amigo por tratá-la diferente, sendo que ela não fez nada. O colega se surpreende e quer chamá-lo de mestre pela mente aberta. Kim diz que isso é coisa de gay e começa a pensar em mangás de romance. Ele deveria ficar longe da Karen. Ela levanta na hora, vai até o Ryuji e pergunta se ele está livre no fim de semana. Ela tenta chamar a atenção dele enquanto Yuguchi atrapalha. Eles brigam enquanto todos babam pela Karen e amaldiçoam o Ryuji. No dia seguinte, Karen aborda Ryuji na sala, no vestiário e até no banheiro. O cara tem a determinação de um monge tibetano. Enquanto isso, Kishimoto pergunta se Kim tem planos para o fim de semana. Ele ia ajudar no restaurante, mas ela o convida para ir à sua casa. Ela tem muitos mangás lá. A coleção do pai dela é tão grande que parece uma biblioteca. Com a promessa de mangás e lanches, Kim decide ir. Ele nota como ela é magra, mesmo comendo mais que uma pessoa normal. Kishimoto diz que almoça bem para não beliscar depois, e tudo que ela come vai para os seios, enquanto o nosso garoto tenta analisar. Mas é verdade, e se os seios dela crescessem ao comer, ela o chama de pervertido. Ele caiu na armadilha dela, que só ri. De repente, Karen senta ao lado de Kishimoto, o que ela esperava há tempos. Elas se apresentam e perguntam se ela quer conselhos amorosos. Karen ouviu que ela é especialista em conselhos e quer saber como se aproximar. Voltando para casa, Kim se pergunta por que Kishimoto se diverte tanto com a Karen. Elas decidiram conversar depois da aula. Ele deixa esse drama de lado e foca no que faz de melhor: puxar ferro. Ele chega na academia, mas nota um clima diferente. Todos treinam como loucos, como se estivessem tentando bater seus recordes. Ele se pergunta se algo aconteceu. É quando uma voz familiar o chama. Ele se vira e vê Fuma linda em suas roupas de ginástica. O que essa garota está fazendo em uma academia só para homens? Kim se apresenta de novo, e Fuma pergunta se o treino do clube não bastava, para ele vir aqui também. Kim sorri sem jeito, percebendo que todos treinam pesado para impressionar a Fuma, o que é compreensível. Ela é o sonho de qualquer marombeiro e uma beldade. Kim pergunta se ela mora por aqui. Fuma se mudou recentemente. O diretor da academia se aproxima de todos. O diretor é daquele tipo veterano casca-grossa que ainda dá uma surra em qualquer um. Ele pede pro Kim ajudar a Fuma. Já que são colegas de escola, seria melhor ele treinar ela do que um velho como ele. O diretor não é só um velho bombado, é o melhor cupido, dizendo que ela veio por causa do Kim. Eles vão pro agachamento e o vovô mostra porque é o melhor, mandando o Kim agachar com 220 quilos. Fuma duvida que seja possível, mas pro nosso garoto, isso é aquecimento. O diretor o chama de monstro, e ele agacha com 220, depois sobe para 270 e chega aos 300. O diretor ri, perguntando se ele é parente do Yujiro Hama. Fuma fica surpresa e admite que o físico dele não parece de um estudante. Ele é um monstro, talvez tenha aquele corpo lendário que ela ouviu falar, o físico Yang extremo. Uma constituição com a força de 100 homens. Dizem que heróis como Hércules, Chuck Norris e Andrew Tate tinham o físico Yang extremo. Talvez por isso ela perdeu para ele, mesmo sem experiência em combate. Ela decide reportar isso a alguém misterioso. Depois, Kim e Kishimoto chegam na casa da Karen. Todos os membros da Yakuza se curvam para ela. Ele não achava que ela era de uma família Yakuza, mas é a cara de Ezekai. Um dos capangas olha para ele e se sente ameaçado,
gritando para todos sacarem as armas. Ele deve ser um espião rival, ou algo assim. Karen manda eles se acalmarem. Ele é só um estudante viciado em rosca direta. Ela pede desculpas pela grosseria do homem. Kim não se importa. As garotas estão prontas para a competição de culinária. Afinal, o caminho para o coração de um homem é pelo estômago. Karen, que nunca cozinhou, olha para a cebola como se ela fosse criar pernas e fugir. O guru do amor Kishimoto manda o Yakuza vazar. Kishimoto manda Karen se preparar. Quase uma hora depois, ela finalmente termina uma marmita incrível. Kishimoto a treinou como um Gordon Ramsay, brigando pelo fogo alto e por queimar o bife. O cheiro deu fome, e Kim decide preparar algo para as meninas. Ele faz um refogado. Assim que provam, as meninas ficam super coradas, surpresas com o talento dele na cozinha. Kim conta que começou a fazer suas marmitas ao ver a mãe acordar cedo para preparar seu almoço. Foi desastrado, mas aprendeu. Kishimoto se emociona de novo, um bom filho ajudando a mãe esforçada. Ele é o marido perfeito, inteligente, gentil, otaku, atleta e um fortão que ainda sabe cozinhar. É mais raro que um formado em artes com emprego fixo. Ela entrega um presente para Karen. Ela comprou tudo o que precisava na loja de cosméticos. Hora da transformação. Vão até comprar roupas juntas. Ela se pergunta se tudo isso é importante. Kishimoto diz que meninos não curtem roupas de moleca ou de velho. Kim ri sem jeito, e elas saem prontas para a transformação. A noite cai. Kim leva Kishimoto para casa, e param numa loja para pegar o mangá da semana, Aventuras de um Fofinho como Fuzileiro Naval. Falando de mangás, Kim diz que ela é uma boa pessoa, o que a faz corar. Ela dedicou o dia todo a Karen, então ela é gente boa mesmo. Ela fica vermelha e sai correndo, e nosso garoto, tapado como uma porta, acha que ela foi ao banheiro. No dia seguinte, todos congelam ao ver a nova Karen, de moleca rainha do baile. Ela vai até a classe 2 entregar o convite ao Ryuji, mas ele nem a reconhece. Em Shibuya, as garotas se divertem com a transformação. Estão felizes que a Karen finalmente se declarou. Começam a se chamar pelo primeiro nome, enquanto Kim se pergunta por que está ali. Pouco antes, Kishimoto pediu para ele escolher a roupa, e ele escolheu um visual bem fofo para ela. Kishimoto a empurrou para o provador. Ela protestou, dizendo que fofura não era o seu estilo, mas Kishimoto insistiu que era necessário para conquistar o Ryuji. Ela saiu com um vestido de empregada, achando a saia curta demais. As duas a elogiaram, e ela ficou toda envergonhada. Na mansão, o chefe da Yakuza está com seus capangas. O presidente, pai da Karen, é conhecido como o magnata do banho de sangue. Ele está furioso porque sua filhinha encontrou um garoto de quem gosta. Os outros bandidos estão igualmente furiosos. Que tipo de moleque imprestável é esse? O presidente grita que não vai entregar a filha para ninguém. Ele ordena que seu braço direito descubra quem é o garoto. O noticiário mostra um vídeo do Ryuji, um estudante de academia particular. Por causa dele, a filha está indo a salões e comprando vestidos que nunca usou. O presidente deduz que ela planeja um encontro com o Ryuji neste fim de semana. Ele está tão furioso que quer arrancar o que aquele pirralho tem de mais precioso. Seus comparsas pedem que ele se acalme. Ele ordena que todos que estiverem livres sigam a Karen no encontro. Se aquele moleque tentar qualquer gracinha, vai acabar perdendo uma parte muito importante do corpo. É assim que o presidente da organização decidiu vigiá-la. Enquanto isso, Kishimoto e o grupo estão numa lanchonete. Enquanto Kishimoto come, Karen pergunta se eles estão cansados das compras. Kishimoto diz que está feliz por terem feito isso juntas. Ela adorou o passeio. Karen pergunta se Kim quer mais hambúrgueres. Um cara do tamanho dele precisa comer bem. Pode ficar à vontade, ela paga. Ele diz que está tudo bem. Almoçou muito e prefere arroz a pão. Não quer se encher de carboidrato. Ela insiste em pedir mais. É o mínimo que pode fazer por ele. Ela se surpreende ao ver que não é só uma moleca, mas uma garota atenciosa. Não se deve julgar o livro pela capa. Ela se mancha. Karen fica sem jeito com o olhar dele e pergunta se tem algo no rosto. Ele concorda, dizendo que é ketchup. Ela limpa rápido e ele ri, dizendo que é brincadeira. Perguntam do plano. Ela planejou filme, jantar e o básico para o encontro. Mas Kishimoto grita que é muito básico. Ela precisa se destacar e ir a um aquário. É o local perfeito, com a luz passando pela água, peixes e corais criando um clima romântico. Kim se pergunta por que a guru do amor ataca de novo. Depois, Kim e Kishimoto olham para Karen como pais orgulhosos, desejando boa sorte. Ela promete e pede que voltem bem para casa. Kishimoto logo insiste que devem seguir Karen para garantir que não erre. Como aliados no amor, precisam garantir que ela se saia bem. Tudo decidido, só Deus sabe como será esse encontro com gangsters, um brutamontes e uma garota animada o seguindo. De longe, todos olham o presidente disfarçado. Vamos ser sinceros, esse disfarce e o plano são só uma desculpa para usar essa peruca.
Ele está pronto para ver o primeiro encontro da filha. Ryuji chega, cumprimenta Karen e pergunta há quanto tempo ela espera. Ela diz que chegou agora e que devem ir. Eles se olham e ficam corados. Ryuji elogia o visual dela e eles partem. Vão tomar um chá e planejar o resto do dia. Enquanto isso, Kim e Kishimoto observam disfarçados de pervertidos. Eles tentam acompanhar o casal, assim como o presidente e o resto da turma. O presidente quer partir para a briga porque a filha esperou 5 minutos. O executivo pede calma, ou serão denunciados. Para não levantar suspeitas, ele sugere 4 equipes. O presidente concorda e manda se dividirem. No café, Kishimoto pede um parfait e tira foto. Kim se preocupa se ela vai conseguir comer tudo sozinha. É enorme. Eles notam algo estranho. Há suspeitos por toda parte. Kim percebe que são ligados a Karen, especialmente o de cabelo vermelho. Karen sugere ver os golfinhos no aquário. Ela sorri, sem saber que o encontro é vigiado por criminosos e uma loira animada. O trem parte e o casal fica espremido. Kishimoto está a poucos passos de Kim. Ela fica nervosa por estar tão perto, mas o trem está lotado. Kim pede que ela aguente um pouco. As portas abrem e todos saem. Kim segura a mão dela e a puxa atrás de Kirin. Ao sair, Kishimoto pede para ele soltar sua mão. Ele solta, e ela pede que seja mais gentil na próxima. Kim se surpreende com a menção a uma próxima vez, mas perdem o sinal. Eles vão ao aquário, seguidos por 2 gangsters curiosos. Enquanto discutem a estratégia, Kim escapa rapidamente. O presidente ainda o nota. O executivo diz que são amigos da Karen. Os gangsters acham que Kim é um assassino de outra família. Ele fica feliz que Karen tenha bons amigos, mas a perderam de vista. No aquário, eles encontram 2 delinquentes. Eles reconhecem Ryuji, o cara que os expulsou do clube de Kendo, e agora ele está num encontro. Eles juram se vingar. Enquanto o casal se diverte, a dupla estranha observa de longe. Kim se pergunta se o encontro está indo bem. Está indo melhor do que ele esperava. Depois, Kim oferece a Kishimoto mais uma porção de sushi caseiro. Ela olha o bento e fica com água na boca. Ele se esforçou muito para terem energia para segui-los direito. Kishimoto dá uma mordida, a poucos metros de Ryuji. Ela nota que Karen está um pouco nervosa. Kim concorda. Afinal, é a primeira vez que ela cozinha para alguém. Ela até pediu dicas a Kishimoto ontem e se dedicou muito. Um lindo bento decorado é servido para Ryuji. Ela come e prende a respiração, esperando o veredito. Ele diz que está ótimo e ela pede para ele provar o tempurá. Ele come e saboreia cada pedaço. Enquanto é alimentado por Badi, Kim não tira os olhos deles. Kishimoto diz que eles formam um bom casal e comenta que adoraria ter um encontro assim um dia. Kim trava. Ela se diz especialista em amor, mas nunca saiu em um encontro na vida. Ela ri, dizendo que o técnico nunca entra em campo. Tudo o que ela sabe vem de mangás e comédias românticas. Depois, o casal passeia e o problema aparece. Os 2 feios abordam Ryuji e perguntam se ele os reconhece. Para um trapaceiro, ele é bem esperto. Todos se surpreendem quando o feio grita com Ryuji por salvar a garota deles. Kim pensa se deve chamar o padre ou intervir. Ryuji se faz de corajoso e os caras perguntam se ele vai bater neles de novo. São calouros expulsos do clube de Kando. Estão furiosos por terem sido chutados só por acharem que consentimento é mito. Nunca mais verão a forma incrível da Fuma-senpai. Compreensível, surtaram, Karen os chama de idiotas. Essa atitude explica a expulsão. Reconhecem Karen e estranham ela estar tão arrumada para alguém que espanca os outros. Não combina com ela. Ryuji grita, chega. Esses idiotas nem sabem que a garota que insultam é filha de um gangster. Logo revelam por que estão tão valentes. Um brutamontes aparece para dar apoio, pronto para surrar Ryuji. Ryuji manda Karin fugir e deixar com ele. Mas Karin recusa. Como ela o deixaria num lugar desses? O grandão agarra Karin e diz para se divertirem. Ryuji avança para socar o canalha, mas leva um soco no estômago. Kim percebe que a situação piorou e terá que intervir. Enquanto isso, Ryuji está no chão, vomitando sem parar. O grandão continua se achando, sem saber que invocou o Star Platinum atrás dele. Ele se vira e o deus agarra sua mão, fazendo-o gritar. O grandão manda ele tirar as mãos imundas. Kim parece pronto para ensiná-los 3 dialetos diferentes de violência. Ele manda os canalhas tirarem as mãos imundas do amigo. O grandão parece que vai precisar trocar as calças. De onde diabo saiu esse Hulk de Taemu? Ele chama Kim de covarde. Só porque é fortão acha que pode fazer o que quer. Mas Kim não está para filosofia, só para esmagar uns crânios. Até o grandão se pergunta o que ele fez para ter esse físico, supino com o Mjolnir. Ele tenta se acalmar, foi só um ataque surpresa. É só um brutamonte sem técnica. O cartel pergunta ao chefão se deve intervir, mas ele os impede. Minutos atrás, o executivo perguntou se deviam intervir.
Os jovens estavam em apuros com delinquentes, enquanto o chefão ia ao exército, com seu cabelo vermelho ao vento. Os executivos estavam surtando com a Karen sendo agarrada. O chefão decidiu que não precisavam intervir assim que o Kim entrou na briga. Bastou um olhar do Kim para o chefão perder a confiança e quase se borrar todo. Aquela aura opressora ele só sentiu de duas pessoas. Yujiro Hanma e o chefe da máfia russa, Ivan, o deus da destruição. É a mesma sensação que ele tem com o Kim. Quando ele encarou o velho gangster, uma onda de terror o dominou. Como um Zé Ninguém pode ter a mesma presença que faz o chefão querer o Kim ao seu lado? Enquanto isso, Kim perde a cabeça de raiva. Dane-se o roteiro, dane-se a história original e esses idiotas. Ele decide que não liga mais e vai resolver do jeito dele. Quando o lixo começa a falar demais, ele manda Ryuji e Karen saírem dali. Karen, com lágrimas nos olhos, pergunta se ele ficará bem. O grandão grita por ser ignorado. Ele desfere uma chuva de socos e seus comparsas acham que o Kim vai cair. Quanto maior o tamanho, maior o tombo. O grandão sorri, dizendo que ele nem tem tempo de desviar. Mas ele não sabe que deveria mudar o nome para Mãos de Algodão, porque deu ao Kim a melhor massagem da vida dele. Ele aguentou os golpes sem nem piscar. O grandão tenta usar o Gomu no Gear 2, e o soco flamejante acerta o queixo do Kim em cheio. Kishimoto prende a respiração. Karen grita preocupada, e Ryuji ainda está zonzo. Aquele soco até fez cócegas e tirou sangue, mas o Kim só ri. Agora o que acontecer daqui pra frente é legítima defesa. Big Bro só vê um punho a centímetros do rosto antes de apagar. Nosso garoto de bom coração dá a ele uma cirurgia plástica gratuita. O limite legal é um golpe, por isso ele resolveu com um soco só. Os outros tentam acordar o Big Bro, mas ele só vai acordar na primavera. Eles gritam como meninas ao ver o sangue escorrendo do rosto de Kim. Eles tentam intimidar o Kim dizendo que os pais são da polícia ou do governo, mas ele não se importa com quem são os pais deles. Agora, o pai deles é ele. Ele agarra as cabeças deles e se prepara para dar uma bela lição de moral. Kim o solta após a surra, e eles pegam o Big Bro e fogem. Kishimoto corre até ele, perguntando se está bem. A testa dele está sangrando. Como a cabeça do nosso garoto é oca, não dói nada. Ele diz que um pouco de saliva resolve. Kishimoto grita que eles precisam ir a uma farmácia. Ele nunca a viu tão brava. Mais tarde, encontram Karen e Ryuji sentados num banco. O clima está estranho. Karen pede desculpas por ele ter se machucado, mas Ryuji diz que está tudo bem. Eles se meteram nisso por causa dele. Ela finalmente cria coragem para se declarar. Ryuji hesita. O mundo para. Kim e Kishimoto prendem a respiração. Karen pergunta se eles podem sair juntos. Será que ele vai mudar o roteiro e sair com essa jovem adorável? Ou os laços de infância vão prevalecer? Só o tempo dirá. Lágrimas enchem seus olhos. Por favor, ela sussurra. Ryuji, em conflito, finalmente responde que sente muito. Ele diz que não pode dar a resposta que ela quer. Ela promete mudar, mas não é isso. Ryuji diz que ela é boa demais para ele. E é mesmo, mas ele tem suas razões. Ele prometeu se casar com uma garota na infância e não quer namorar ninguém até encontrá-la. Isso não é um cavaleiro, é um tolo. O mundo de Karen desaba. Ryuji sorri sem jeito. Você a ama tanto assim? Ela sussurra. Ele nem tem certeza se a ama tanto. Ele só lembra que gostava muito dela e chorou quando ela foi embora. Karen percebe que foi seu primeiro amor. Ela entende, faz as malas e vai embora sem fazer cena. Ryuji sorri enquanto ela corre. Kishimoto se sente mal. Kim diz para ele ir atrás dela. Ele vai atrás de Karen e se encontram depois. Kishimoto suspira, confuso. Por que ele está tão triste? Enquanto isso, Karen chora no banco, lembrando da rejeição. Com lágrimas nos olhos, ela olha para Kim, que as enxuga e a ajuda a suar o nariz. Ele tenta acalmá-la, mas ela se envergonha por nunca ter chorado na frente de ninguém. Kim diz que está tudo bem, são amigos. Karen sabia que eles a seguiam, talvez por desconfiança. Kim começa a suar frio de nervoso. Em comédias românticas, ninguém é pego seguindo os outros. Por que isso aconteceu? Karen sorri, agradece o treino e pede desculpas por ter falhado. Ela achou que podia mudar e conquistar o Ryuji, mas estava errada. O coração dele era uma muralha que ela tentou atravessar. Dói demais, e ela não pode fazer nada. Kim se sente péssimo ouvindo isso, ela realmente o amava. Eu te entendo, Ruivinha. A garota que eu gostava também preferia alguém melhor que eu. Kim se sente estranho, ele a via como uma figurante, mas ao conhecê-la, sua visão de mundo está mudando. Kishimoto era só um sorriso educado, mas agora ela é muito mais. Eram personagens de mangá, mas agora são pessoas reais, que sofrem, vivem e sorriem. Ele levanta e diz que se ela ficar chorando aqui, vão chamar a polícia. Ela cai na risada. A piada funcionou. Ela começa a tirar a camisa dele, revelando seu abdômen definido. Ele dá o moletom a ela.
veste-a e diz que vão a um karaokê para ela gritar tudo o que sente. Karen, parecendo uma criança no moletom, pede para ele esperar. Eles correm para o karaokê. O ânimo de Karen está renovado, assim como suas esperanças. A Yakuza, que viu tudo, se emociona e chama Kim de único. Até o chefe sorri, feliz que a filha tenha um amigo assim e espera que eles se encontrem de novo. Depois, Karen canta a noite toda. Os olhos de Kishimoto brilham ao ver o quarto do nosso garoto, que tem equipamentos melhores que uma academia. Está cheio de halteres e pesos. Ela se pergunta se todos os caras mantêm aparelhos de ginástica no quarto. Nem todos, pequena. Só os que parecem ter trabalhado em obras por 50 anos. Ela tenta levantar um halter, mas ele nem sai do lugar. Kim diz que aquele é o peso de aquecimento, que tem metade do peso dela. Mas como ele acabou com uma garota no quarto? Tudo começou quando ele ia para o metrô depois da escola. De repente, a barriga da Kishimoto roncou. Ele ofereceu uma passada no restaurante da família. Afinal, uma refeição não atrasaria nada. Ou foi o que ele pensou, já que ela comeu logo após o treino e ainda tomou refrigerante. Ela elogiou a comida da mãe do Kim, que disse para ela comer à vontade. Disse até que faria mais se ela quisesse. Kim se surpreende que a mãe tenha gostado dela. Kishimoto dá um tapinha no ombro dele, dizendo que é hora. Nosso garoto gagueja, sem entender do que ela está falando. Ela ri, dizendo que é hora de ir para o quarto dele. Será que ele finalmente vai encontrar alguém digna do seu Myonair? Mas ela não queria o martelo, só queria o quarto. Ele traz um chá gelado, e ela já está lendo seus mangás. Ele comprou uma pilha de comédias românticas para pesquisar. Não era o mangá original, mas ele queria entender como as comédias românticas funcionam. Ela achava que ele só gostava de shonen e não sabia que ele curtia isso. Ela vê uma série de livros chamada Golden Samurai. É o favorito dele de todos os tempos. Ele entrega a edição de capa dura. Essa obra é uma verdadeira obra-prima. Arte linda, história de tirar o fôlego, desenvolvimento incrível. Kishimoto parece que vai chorar de alegria. Ela nunca conheceu alguém que amasse tanto quanto o pai dela. Kim se pergunta por que um adulto gosta de mangá. Acontece que o pai dela é um famoso mangaka e autor, o criador de Golden Samurai. Kim parece que vai desmaiar. Não acredito que o pai dela é o Kishimoto Musashi. Ele se toca pelo sobrenome e pelo cabelo loiro. Ele foi na casa dela por causa de Golden Yui e estava bem ali. Ele poderia ter conhecido seu ídolo. Kim pede um autógrafo do pai dela. Ela promete apresentá-lo quando ele for visitá-la. Ele vai com certeza, mas também está confuso. Mesmo com tantos sucessos, por que ela gosta mais de Golden Samurai? Ela pensa um pouco, gosta das outras obras, mas Golden Samurai a toca de verdade. Sem motivo especial, é porque o protagonista é loiro como ela e sempre coloca os amigos em primeiro lugar. Kim a lembrou dele ao enfrentar aqueles delinquentes. Ele é forte e gentil ao mesmo tempo. Ela sorri e parece que seu coração está mudando de direção. Na escola, o conselho discute reuniões e Kumiko lembra Kim da ajuda na Golden Week. Ela precisa receber um intercambista da Rússia e escolher um presente. Ela quer a ajuda dele. Ela sorri, achando que isso vai aproximá-los. Kim concorda. Ele está prestes a se comprometer com o dia 29. Os olhos de Kimiko brilham. Kim aceita ajudar, desde que não atrapalhe o encontro com o mangaka. Ela avisa que não vai perdoá-lo se ele quebrar a promessa. Ela está radiante, e Kim decide pedir para Kishimoto mudar o encontro para o dia 30. Um mês depois, um amigo pergunta sobre os 2 expulsos do clube de Kendo. Eles foram expulsos e pediram transferência. Estão saindo agora, e ele se pergunta o que houve. Nosso garoto apenas ri. Ninguém sabe que ele, sozinho, colocou medo neles e os forçou a mudar de escola. Ele fica feliz que aprenderam a lição. A aula começa, e uma voz cantarolante pergunta por que todos estão atrasados no primeiro dia da semana. Uma linda professora pede para todos sentarem e abrirem os livros de inglês. Por uma sensei dessas, eu abriria até o livro de história. Kim acorda Kishimoto, que devia estar sonhando com ele. A nova professora é Mizuki, de 24 anos, e pede para o amigo de Kim ler um trecho em inglês. O amigo do Kim parece ter levado a pior maldição da história, mas quando a professora muda de ideia e pede para o Kim ler, ele sorri aliviado. Kim se levanta e lê o texto em um inglês perfeito, para surpresa de todos. Até Mizuki fica um pouco abalada. Ela queria humilhá-lo por ser um fortão. Mal sabe ela que o Kim é um mestre em tudo o que faz. Ela tenta fazer uma pergunta mais difícil, mas Kim, acariciando o queixo, responde em um inglês perfeito, chocando a todos. A sensei parece ter visto um fantasma e manda todos se sentarem. Foi uma ótima resposta. Kishimoto não sabia que o inglês do amigo era tão bom, mas as respostas dele deixaram a sensei desnorteada. Ela gagueja, evita contato visual e escreve no quadro. Kim percebe que a sensei está com medo dele. Mais tarde, no corredor, enquanto todos comentam sobre seu tamanho e como ele é assustador,
Ele se pergunta quem inventou que ele era da Yakuza ou que venceu uma gangue de motoqueiros sozinho. É a primeira vez que vê um adulto com medo dele. Ele tenta agir normalmente para evitar mais mal-entendidos. Enquanto isso, Mizuki digita furiosamente. Ela buscou tudo sobre o Kim, e para sua surpresa, ele é um aluno bolsista exemplar. Nunca faltou, está no conselho estudantil e muito mais. Ela tinha certeza de que encontraria uma ficha criminal. Ela até cria uma teoria maluca de que o Kim passou por um treinamento de elite na Yakuza e finge ser um bom aluno para enganá-la. Ela sente uma aura sinistra em sua sala. Com a cara que o mano está fazendo, ele definitivamente não vai se livrar das suspeitas de Yakuza. Assim que ela olha para o Kim, desliga o monitor rapidamente. Mais rápido do que quando eu tentava fechar um vídeo proibido e meu pai entrava no quarto para me dar uma surra. Ela gagueja dizendo que não estava investigando o passado dele. Ele nem tinha dito nada. Ela olha para a expressão fria dele e percebe que sua vida acabou. A Yakuza provavelmente vai vir buscá-la. Mas acontece que o nosso garoto, sempre um cavalheiro, está ali para uma sessão de orientação profissional. O único cargo para o qual ele serve é Deus da Destruição. O professor ri e pede para ele sentar. Quais são seus planos para o futuro? Kim não tem certeza. Ele pensa em assumir os negócios da família. É aí que a mente de Mizuki dispara de novo. Ele vai ser um Yakuza? Chega de papo de Yakuza. Ele não mataria nenhuma mosca, mas ela o imagina cheio de cicatrizes. Ela pergunta educadamente. Ele responde que é um pequeno restaurante. Isso a surpreende. Ela quer visitar o local algum dia. O mal-entendido finalmente acaba. Ela pergunta quais são suas melhores matérias. Matemática e ciências. Ela se pergunta se ele quer seguir engenharia ou algo assim. Mas Kim não quer escolher uma carreira baseada no que é bom agora. Ele quer fazer algo que realmente goste. Em sua vida anterior, ele cursou engenharia em Waterloo. O trauma o fez perceber que nunca mais voltará. A professora diz que também não queria ser professora. Antigamente, queria ser dubladora e amava uma personagem de um mangá de robôs. Na orientação, ela disse que queria ser dubladora, mas o professor destruiu seus sonhos. Disse que hobbies não dão dinheiro e que ela precisava de um emprego estável. Eu deveria ter ouvido antes de me formar em artes, mas Mizuki culpa o professor por impedi-la de ser uma dubladora famosa. Ela pensou muito nisso e diz a Kim que ele pode fazer o que quiser. Como professora, ela com certeza vai apoiá-lo. Ele agradece o conselho e sai. Um professor, morrendo de inveja, pergunta se ele é mesmo um Yakuza. Ele insiste nos boatos de motoqueiro. Mizuki se cansa, pois Kim é um aluno atencioso e ela não julga mais ninguém pela aparência. O professor ri sem jeito e ela sorri. A Golden League chega e Kim espera pelo seu encontro na frente da Shine. Kumiko chega e reclama do atraso. Ele tem noção de que horas são? Pela falta de noção dele, é um milagre não ter dito que era hora de aventura. Ele diz que ainda faltam 10 minutos e eles se encontram. Kumiko parece que vai chorar e gritar ao mesmo tempo. No encontro, ele deveria chegar pelo menos 30 minutos antes. Ele pede desculpas e pergunta se deviam ter marcado antes. Kumiko releva, mas ele terá que pagar um sorvete de chá verde como pedido de desculpas. Ele não sabia dessa regra e pergunta o porquê. Um galo na cabeça depois. Ele vai até a barraca e compra o sorvete. Enquanto tomam, ele fica feliz por poderem caminhar sem rumo. Mas precisam ir atrás do presente. Kumiko esqueceu completamente. Ela se apressa e um sacerdote diz que há uma loja de artesanato perto. Talvez possam escolher um presente lá. A baixinha recebe dicas de homens de preto numa van. Os irmãos Akagi trabalham sem parar para o encontro dela dar certo. Visitam um templo e ela analisa estátuas budistas. Mas, para um garoto sem dinheiro, o preço faz Kim quase ter um ataque. O sacerdote diz para ela parar com essa pose de rica. Estão num encontro, e ela olha estátuas caras enquanto Kim está entediado, encarando o celular até quase atravessá-lo. Ela muda de tática, pega a mão dele e sai da loja, ignorando o dono que oferece desconto. Kim pergunta o que houve e ela diz que está tonta. Depois, vão a uma loja de roupas tradicionais ver kimonos e yukatas. O sacerdote diz para ela seguir em frente. Ela vê um kimono e Kim se pergunta se a intercambista gostaria. Como rica, ela quer ver as peças mais finas da loja. O dono traz um kimono lindo de 500 mil ienes. É mais dinheiro do que o Kim verá na vida inteira. Mas para Kamiko, é troco. Eles olham um vestido atrás do outro. O lojista nota que ela está indecisa. Talvez ela deva experimentar um. Afinal, é um presente. Talvez ela deva experimentar um. Kamiko pergunta o que ele acha, e Kim diz para ela ir em frente. Ela vai ao provador, e o dono da loja é um Kage. Ela usou uma máscara de silicone e suas habilidades de shinobi para trocar de lugar com o dono. Pedir para ela provar o kimono foi uma ótima jogada. Estão sem tempo. Ela precisa se trocar e ficar o mais linda possível. Depois de um barulho, nosso rapaz olha do celular e cora. Kumiko sai parecendo um encanto em suas vestes pretas elegantes.
Ele fica tão atordoado que desvia o olhar, tímido, mas Kumiko acha que foi rejeição. Ele solta que ela está linda e que combina com ela. Kumiko tenta manter a calma, dizendo que é assim quando ela leva a sério. Ela corre para o provador com o coração disparado. Sente como se houvesse borboletas lutando MMA no seu estômago. O que ela deve fazer? Kim leva Kumiko para fora da loja, e todos ficam chocados com a beleza dela. Após as roupas e o almoço, é hora de sair. Eles atraem atenção, Kim forte como um gorila e Kumiko linda como uma flor de cerejeira. Ele nota o pessoal Akagi a poucos metros, tirando uma selfie. Na verdade, eles estão espionando ele. Ele quase foi pego. A irmã diz a Akagi que ela precisa fazer um relatório e não pode enviar fotos ruins. Akagi está furioso com a esperteza de Kim. Eles não querem ser vistos pelo Kim. Kim finalmente chega a um café. É uma loja de lamen comum. Ele pede para ela ver o menu enquanto vai ao banheiro. Enquanto isso, os irmãos Akagi sofrem o mesmo dilema. Akagi precisa usar o banheiro. O sorvete não caiu bem e ele precisa ir logo. Ele pede desculpas e corre para o banheiro. Ao sair, ele dá de cara com Kim e grita seu nome. 10 minutos depois, Kumiko vê seus guarda-costas sendo arrastados por Kim, que acha que foi coincidência e os convida para almoçar. Com o dia arruinado pela própria equipe, Kumiko sorri para disfarçar. Todos se sentam e a irmã de Akagi pede desculpas pela correria do irmão idiota. Kumiko não é tão ruim e o lamen é servido. É a primeira vez que ela come. Ela viu na TV. A irmã de Akagi ensina pacientemente como comer. Ela experimenta e adora. Kim fica feliz e todos pedem mais para comer à vontade. Mais tarde, Kumiko tenta pegar um bicho de pelúcia bombado na máquina. Já está claro que ela tem um tipo. Qualquer um que acha o boneco fofo. Enquanto isso, Akagi e Kim jogam videogame. E Akagi está dando um show. Kim está furioso. Como ele ousa zombar dele? Mas Akagi mantém a calma, até ser derrotado brutalmente na partida seguinte. Kim ri, perguntando como é lutar contra um mestre. Akagi o desafia para outra. Esqueça os fliperamas. Eles são homens e deveriam resolver isso na máquina de soco. Kim se pergunta se é uma boa ideia. Kuru parece ser só pele e osso por baixo da roupa. Será justo? Mas Akagi abre a camisa e revela um físico surpreendente. Um corpo definido e musculoso. As garotas estranham, mas Kim se empolga e Akagi diz para ele não decepcionar. Ele tira os óculos e exibe o físico de novo. Diz que Kim é um perdedor que foge de brigas. Akagi sorri, provocando Kim por ser um fraco. Alguém corre para o desafio. Ele viu bem como homens de verdade socam. Um soco faz a máquina tremer toda, marcando 960 pontos. Seria impressionante se ele não estivesse ao lado daquele brutamontes. Agora é a vez de Kim. Ele quer que a presidente os pare, mas ela quer ver o que acontece se ele der tudo de si. Eles pagam a máquina se quebrar. Ele quer muito que parem com isso. Sem saída, ele finalmente estala os dedos. A pontuação não é o problema. O problema é que a máquina vai desintegrar com seu soco sério. Ele olha para a máquina, pensando se ela sente medo, mas é hora de agir. Se vai quebrar, ele vai garantir que seja com um golpe preciso, concentrando toda a sua energia no punho. Ele desfere um golpe que tira a confiança de Akagi. A máquina range e racha, mas a pontuação ainda aparece. A presidente e sua assistente acham que ele está brincando. Por que o soco não teve foco? Na verdade, ele errou o alvo e acertou a barra de metal. Pelo menos não saberão sua força real. Ou ele pensou, até a máquina se despedaçar. Akagi coloca os óculos nervoso, dizendo que por hoje chega, mas na próxima ele vai destruir Akagi. Kim decide tirar fotos para lembrar do dia. Todos se empolgam e entram na cabine, posando com acessórios e fantasias engraçadas. Agaki e o presidente adoram as fotos. O presidente sorri de verdade pela primeira vez em anos, e Kim retribui o sorriso. Talvez devessem ir ao karaokê antes de ir embora. Lá, Agaki solta a voz no metal, e Kumiko canta como um anjo, acalmando a todos. Kim entra na onda e fazem um dueto. O dia termina, e o presidente pede para Kim se cuidar. Ela se divertiu muito. Os irmãos Yagaki, por outro lado, estão preocupadíssimos. Pedem desculpas à patroa por arruinar o encontro e se empolgarem demais. Kumiko ri e diz que está tudo bem. Ela gostou. Para alguém de origem tão nobre, o passeio de hoje foi como um sonho. Tomar sorvete, comer lamen, fazer compras e tirar fotos. Fazia tempo que ela não se divertia tanto. A última vez foi na infância. Ela agradece por estarem ao seu lado e promete ser grata a eles. Comovidos, os gêmeos Agaki juram segui-la para sempre e garantir que seu próximo encontro seja um sucesso total. Enquanto isso, um homem misterioso desenha mangá em um estúdio. Kishimoto chama o homem de papai e lembra que sua amiga virá visitá-los amanhã. Ela sabe que ele é ocupado, mas quer que ele arranje um tempo. O homem apenas sorri, ansioso pela visita, pela amiga de quem ela não para de falar há dias.
Esse tal de Kim, o veterano Kishimoto, entrou na jogada. Como será o encontro entre um mangaka lendário e um otaku fortão? No segundo dia da Golden Week, Kim visita a casa de Kishimoto suando frio, dividido entre a família amorosa e explorar um buraco de 2 centímetros chamado Fenda do Diabo. Ele faz uma reverência entusiasmada, dizendo que é uma honra. O veterano Kishimoto ri, comentando que ele parece um protagonista de shonen clássico, como a filha disse. Quem não acredita que está diante do lendário mangaka que criou tantas obras com sua caneta? O veterano pede para ele entrar, sua esposa preparou um banquete com a ajuda da filha. As duas beldades loiras esperam pelos homens da casa, pedindo que comam antes que esfrie. A comida está incrível. Bife, pizza italiana. Ele agradece. Kishimoto Sênior comenta que queria ver o rapaz de quem a filha fala sem parar. Afinal, queria conhecer quem é tão próximo dela. Kim trava e o clima fica pesado. Ele tenta explicar que são só amigos, que a ajudou porque ela se perdeu. Kishimoto Jr. grita que ele está comendo e que o pai deveria ser mais discreto. Como pai, ele diz que se preocupa com caras mal intencionados. Kim entende perfeitamente. Ele até imagina ter uma filha tão linda quanto ela e que bateria em qualquer um que se aproximasse. Ele encara Kishimoto tempo demais, ela cora e desvia o olhar. Kishimoto Sênior sorri enquanto a filha o chama de estranho. Kim se acalma e a mãe pede para o marido se controlar, pois ela já cresceu. Mas ele lembra de quando ela era pequena, dizia que ia casar com ele, e agora trouxe um brutamontes que é só amigo. O assunto muda para o trabalho dele e ele oferece mostrar o estúdio. É um sonho realizado para Kim. Após o jantar, ele vai ao estúdio e volta sorrindo. Não só viu o estúdio, como ganhou um autógrafo. Ele está radiante. Ela sorri e eles vão para o quarto dela. É um quarto fofo, cheio de mangás. Kim fica maravilhado, e ao mexer nos livros, Kishimoto pede para ele não tocar em nada. Ela já volta. Ele senta no chão e joga no celular para passar o tempo. É quando a mãe de Kishimoto aparece. Ela pede para ser chamada de Maria. Kim tenta entender o que ela quer ali. Ela veio mostrar o passado sombrio da filha, o álbum de infância. Kim se pergunta se pode ver aquilo. Ele vê as fotos e descobre que ela fazia cosplay. Claro, a filha de uma fã de mangá herdou o gene da vergonha alheia. Maria mostra empolgada o passado embaraçoso da filha, um cosplay gótico bem vergonhoso. Kishimoto olha a foto horrorizada, gritando para a mãe sair do quarto. Ela tenta explicar desesperada que aquela não é mais ela. Foi um erro que cometeu na sua fase emo. Maria só ri e deixa os dois resolverem o constrangimento. Kim tenta animá-la, dizendo que também teve uma fase emo no 8º ano. Ele também era bem estranho no fundamental, e mostra uma foto de quando fazia cosplay de emo, com tatuagens e gargantilhas, falando até sobre um dragão negro despertando dentro dele. Kishimoto não acredita que aquele nerd magricela virou um fortão. Ele sorri, não gostava de ser fraco, então começou a malhar antes do ensino médio. Kishimoto ri, pensando se teria conhecido essa versão se tivesse transferido antes. Kishimoto olha para Kim e pergunta se ela não gosta da versão atual. Ela gagueja, dizendo que gosta muito de como ele é agora, mas prende a respiração, aumentando o clima estranho. Kim e Kishimoto travam. Ele pergunta o que ela quis dizer, e ela gagueja que é como um bom amigo. Kim acredita na história de amigo, e eles riem, ainda super sem jeito. Ele agradece o convite e diz que conseguiu o autógrafo. Kishimoto diz que é o agradecimento por ele a ajudar desde que se transferiu. Ele é sempre bem-vindo. Kim promete voltar, queria ficar mais, mas precisa ir. Kishimoto pergunta se ele tem planos. Ela vai viajar com a família, e Kim pede para ela se cuidar e ligar se precisar de algo. Ela ri, perguntando como ele pretende chegar ao Havaí. Nadando? Mas ele acha que não é impossível com a força dele. Ele brinca que teria que comprar uma passagem e gastar suas economias. Quando ele faz uma piada ruim, a gata ri, e quando eu faço uma boa, recebo uma denúncia de assédio. A vida não é justa. Eles se despedem, e ele promete vê-la na escola. Ela sente um aperto no peito. Lembra das conversas que tinham quando a estação dele era a 2 paradas da dela. Quando ela pegou o sushi dele e o fez provar seu omelete. Quando foram aos clubes esportivos, no ônibus, quando ela estava a centímetros do peitoral gigante dele. Ele era sempre atencioso. Ela olha para o gigante gentil sorrindo, e não consegue evitar sorrir também. É o 5º dia da Golden Week. Kim terminou de comprar todos os mangás que precisava. Ele pensa se deve comer algo ou ir ao seu restaurante de lamen de sempre. É quando alguém grita para ele sair da frente. Kim se vira e vê uma beldade de cabelo azul voando, dando a ele uma visão privilegiada de suas coxas grossas que salvam vidas, e calcinhas brancas que deveriam estar escondidas. Uma pena que nosso garoto só pôde admirar por 5 segundos antes de levar uma joelhada na cara. Com o nariz sangrando, ele se pergunta por que calcinhas estão voando por aí.
Ele acaba segurando a gata nos braços, e ela estala os dentes de frustração enquanto vilões a perseguem. Ela diz que não há tempo para explicar, eles precisam sair dali. Mas eles estão indo para um beco sem saída, então Kim se oferece para mostrar o caminho. Eles se escondem no restaurante de lamen enquanto os vilões passam. Recuperando o fôlego, a beldade agradece por salvar sua vida, mas Kim não está muito empolgado em ser protagonista. Ela se apresenta como Sasha e se surpreende ao saber que Kim não é japonês. Ele tenta perguntar por que a perseguem, mas ela desvia do assunto. Como eu faço quando meu pai pergunta se arrumei emprego? Ele se cansa dela e decide ir embora. Mas ela solta que, como donzela em perigo, ele é obrigado a ajudá-la sem fazer perguntas. Mas Kim acredita na igualdade de gênero. Quando ela mostra um maço de dinheiro como recompensa, ele muda de ideia na hora e vira seu guarda-costas. Ela revela seu cabelo azul e diz que seu pai é famoso na Rússia e querem sequestrá-la por resgate. A trama se complica, pois essa garota é uma das heroínas do mangá, Sasha Alec. Kim a reconhece de Scramble Love, a quinta heroína, chamada Sasha. Sasha veste um traje que me faria arriscar tudo. Ela pergunta como está o visual, e ele responde que é mais fácil se mover assim, na boa. Ela só precisa que Kim a proteja até as 19 horas do seu exército de agentes sanguinários, e ele receberá seu pagamento. Parece simples, não? Ele pergunta se ela tem certeza, mas ela promete resolver depois, e quer saber de lugares legais. Kim não acredita que ela quer passear sendo perseguida por sequestradores. Ela tem nervos de aço, diz que é melhor se esconder onde há muitos civis para impedir que eles ajam. O nome dela é Alexandra, ou Sasha, uma personagem russa popular. Era para ela encontrar o Ryuji, mas acabou encontrando o nosso garoto. Talvez seja antes da primeira aparição dela, uma missão secundária, mas ele não entende por que uma heroína seria perseguida. Ele queria recusar o dinheiro dela. Mas ao ver os maços de dinheiro, não conseguiu recusar. Afinal, um sábio disse que dinheiro resolve qualquer problema, se você tiver o suficiente. Kim zomba, tentando aguentar 6 horas, e Sasha está se divertindo muito. Parece que ela o avaliou bem. Ele parece forte e com certeza aguenta 6 horas. Eles saem para não serem descobertos. Mas, como esperado, um exército de agentes cerca a área. Eles correm para a saída, mas um capanga bloqueia o caminho e tenta um soco. Kim bloqueia, usa o impulso para girar e contra-atacar. Ele agarra o cara, levanta como se fosse uma criança e o joga longe. Isso é o suficiente para fazer todos pararem. Ele empurra Sasha para uma cabine telefônica e tranca. Ele percebe que esses gangsters são bem diferentes dos delinquentes de rua que ele conhece. Felizmente, ele é fluente em 5 dialetos de violência. A comédia romântica não deveria ter esse enredo. Ele derruba os gangsters rapidamente, mas um deles atinge seu ombro, tirando seu fôlego. É o capitão da guarda noturna, Boris. Kim não acredita que Boris o atacou do nada e conseguiu derrubá-lo. Ele se pergunta se seus músculos funcionarão contra um cara desses. Até Sasha está surpresa, pois Boris nunca foi derrotado por ninguém, exceto um homem. Kim apenas suspira. Sabia que o dinheiro era bom demais. Vai ter que suar para ganhar. Ele cerra os dentes, se prepara e avança contra Boris, pronto para arrancar seus olhos. Ele joga o careca no asfalto. Boris luta, agarra seu braço e o gira, prendendo-o numa chave. Boris sorri satisfeito, mas não sabe que nosso garoto pode levantá-lo. Como um troféu de 150 libras. Kim está furioso porque esse bastardo tentou uma chave de articulação. Ele joga Boris no asfalto de novo, nocauteando-o e silenciando a todos. Kim grita que aquela chave poderia ter lesionado seu ombro. Ele se responsabilizaria se Kim não pudesse mais treinar e perdesse seus músculos? Sasha não acredita que ele se importe com isso, mas como ele é tão forte... A gangue avisa um armazém que o Capitão Boris foi derrotado. Nenhum artista marcial no Japão venceria o capitão, e esse asiático corpulento o fez sem esforço. O homem se pergunta se o Yaksha negro é o responsável. Isso desperta seu interesse. O que esse mafioso russo fará ao descobrir que o Yaksha negro não derrotou seu capitão? O fórum clandestino está lotado de mensagens sobre o retorno dele. Alguns souberam pela equipe de segurança e que ele voltou. Sua última luta foi em Akihabara, e boatos se espalham por Tóquio. Fuma vasculha os fóruns, tentando confirmar se o Yaksha negro voltou. Essa figura misteriosa é forte como Zeus. Todos se perguntam, por que ele sumiu quando o mundo mais precisava? Ele era o mercenário mais forte do submundo. Ivan, o guerreiro mais forte da máfia russa, queria um oponente digno. Ele criou o primeiro torneio Deus do Punho em 1999 para os veteranos. Entre tantos artistas marciais, nenhum foi ameaça até Fuma Kotaro, o Yaksha negro, surgir como um cometa. Participou só uma vez, chegou à final e virou uma lenda no submundo. Mas para Fuma, é mais que uma lenda. Esse homem, ela hesita e ele veste sua jaqueta, tentando encontrar qualquer pista sobre o Yaksha negro.
Afinal, é o pai dela. Enquanto isso, nosso garoto visita o sonho de todo otaku, um MEI de café. Sasha queria muito ir lá, e Kim segura a cabeça, sentindo dor. Precisavam mesmo ir a um MEI de café? Ela apenas sorri, afinal, estamos no Japão. Eles se sentam e recebem um cardápio rosa. Sasha quer saber como ele derrotou os capangas. Kim repensa ter aceitado o adiantamento. Ele acha estranho a briga não ter ido parar na internet. Ele achou que alguém teria postado o vídeo, mas os agentes da empresa usam dispositivos para desativar eletrônicos. A Double E é uma gigante russa de armas. Kim quer saber por que querem sequestrar uma garota como ela. Ela sussurra que é filha de alguém muito importante. A garçonete chega com a comida. Com cada frase terminando em miau, ele quase morre de vergonha. O choque cultural é real. O coitado não sabe o que o espera. Isso vai ser o de menos no dia dele. O arroz com omelete é servido. Ele agradece, mas ela diz que precisam fazer o ritual antes de comer. Ela fala da franquia Hello Kitty, faz um coração com as mãos e pede para dizerem que a comida ficará deliciosa, terminando com Momokuni. Ele cospe sangue, e Sasha hesita. Ela acaba fazendo e diz a Kim que ele também precisa fazer. Ele sente o rosto queimar, mas faz. Quase morrendo de vergonha, a Maid adora a reação e deseja bom apetite. Ele está exausto, mas a comida é boa. Logo ela volta perguntando se gostaram e pede para jogar cartas com eles. O perdedor usa tiara de gato. Nosso garoto começa a suar frio. Até o próximo jogo, o perdedor usa orelhas de gato e termina frases miando. Kim prefere levar chicotadas ou ser esfolado, mas Sasha insiste que ele apenas vença. Ele jura pelos ancestrais que vai vencer. 5 minutos depois, ele está de orelhas de gato e com cara de vergonha. Elas mandam ele falar algo para valer o castigo. Ele gagueja, pedindo outra rodada e terminando a frase com um miau. Ele promete vencer a próxima. O sol se põe e nosso garoto não venceu uma rodada sequer. Ele sai de lá emburrado, pedindo desculpas por não passearem, mas Sasha se divertiu. Ela ainda tem algo a confessar. Os caras atrás dela são guarda-costas do pai. Ela brincou de gato e rato só para passear pelo Japão. Ela diz ao Kim que pode voltar. Ela chamará os guarda-costas e voltará ao hotel. Ele achou que seus problemas acabaram, mas o helicóptero vindo na direção deles sugere o contrário. O mafioso ri, dizendo que finalmente o encontrou. Ele pula do helicóptero e pousa heroicamente, dizendo que Sasha deu um trabalhão, mas graças a ela, achou seu rival. Por que esse coroa pula de helicóptero se meu pai nem levanta da cadeira sem reclamar? E por que ele chama a Sasha com tanta intimidade? O homem sorri, chamando Sasha de filha e dizendo que é um assunto pessoal. Sasha implora, dizendo que a culpa foi dela e quer voltar. Mas isso não importa mais para o Brutamontes. Kim, com sua inteligência brilhante, se pergunta por que falam japonês e não russo, como se fosse o mais importante. O homem busca o Yaksha negro em Tóquio. Sasha se pergunta por que ele apareceria agora e por que a polícia americana não o impediu. O mafioso não acredita. Ele insiste que o japonês que Sasha contratou é o Yaksha negro, que desapareceu há 10 anos. Um mercenário lendário, mestre dos disfarces, Fuma Kotaro. Ele aponta para Kim, chamando-o de Yaksha negro. Nosso garoto está confuso. Ele pode ser um Yaksha asiático, mas nunca um Yaksha negro. Ivan insiste que ele é o Yaksha negro. O cara precisa resolver uma pendência de 18 anos atrás. Olhando melhor, ele nota que o garoto mal tem 18 anos. Impossível ele ter decidido o destino de tudo aquilo. Ele pergunta se conhece Fuma Kotaro. Ele não conhece. É seu primeiro dia aqui. Um silêncio constrangedor cai sobre o trio. Como o pai chegou, Kim decide ir embora e deixar Sasha. Ele fica feliz que o mal-entendido foi resolvido sem brigas. Talvez esse Fuma se pareça com ele. Ivan ainda quer saber se ele foi o responsável por derrubar Boris. Kim, o capitão da guarda real, pergunta se é sobre o cara que ele socou antes. Ele pede desculpas, achou que era um invasor e bateu sem dó. Isso basta para Ivan entrar em ação. Num piscar de olhos, ele avança contra Kim. Com o punho estendido e um brilho assassino, o ar vibra e o garoto bloqueia o golpe com a mochila. Ele pergunta se o velho é louco, mas Ivan sorri por ele ter bloqueado. Ele quer ver sua força real. Kim reclama que todos os mangás que comprou foram destruídos. Ele quer vingar seus livros, mas Ivan vira um vulto e desfere uma chuva de socos em Kim, terminando com um chute giratório. Kim se mantém firme e Ivan se interessa ainda mais. Ele é um gênio incrível. Kim se pergunta por que esse maníaco por luta o ataca e o chama de gênio ao mesmo tempo. Ivan apenas ri. Um estudante comum, sem treino, lutando de igual para igual com sua guarda real e com ele mesmo. Impossível. Ele é um gênio que só aparece uma vez a cada 100 anos. Kim manda esse velho calar a boca ou aceitar uma proposta de emprego. Ivan convida Kim para trabalhar com ele. Ele promete ajudar seu talento a florescer. Kim finalmente entende o que aconteceu.
Scramble Love não é mais uma comédia romântica normal. A oferta desse homem parece coisa de mangá shonen. Era uma comédia romântica, mas mudou desde que ele entrou no mundo e começou a malhar. Ele vive em brigas porque o confundem com um protagonista musculoso. Talvez por isso ele tenha força sobre-humana. Ele até se imagina na capa com Ryuji. Ele se pergunta se o mangá mudou de revista, explicando a transição de comédia romântica impopular para um shonen de sucesso. O autor deve ter cedido à pressão do ranking, e agora ele estará cercado de gente perigosa. Kim não gosta da mudança, e Ivan tenta golpeá-lo enquanto oferece uma bolsa de estudos. Tudo pago, com casa e carro. Caramba, eu queimaria meu diploma por uma oferta dessas. Mas nosso garoto prova que é diferente, bloqueando o golpe, sorrindo na cara de Ivan e recusando a oferta. Não importa o quão forte esse velho seja, Kim acredita que ele perderá para Ryuji. Então, ele precisa ficar perto de Ryuji. É assim que ele ficará seguro. O pobre Ivan não sabe que nosso garoto quer usar o protagonismo de Ryuji para se proteger. Ele vai bater em Ivan e mandá-lo para sua jornada de reencarnação. Um soco no plexo solar tira todo o ar de seus pulmões. Segue-se outro soco, mas Kim vê uma brecha e dá um tapa na cara do mafioso russo, mais desrespeitoso do que doloroso. Ivan fica furioso, e Kim percebe que fez besteira. Ivan agarra sua cabeça, levanta-o do chão e o chama de garoto, como um certo deus da guerra. Ele diz a Kim que, ao atacar, não deve usar mãos de algodão, mas sim bater com intenção de matar. O homem demonstra colocando tudo o que tem no próximo golpe. Nosso garoto vai reencarnar ou sobreviverá ao encontro com o mafioso russo? Kim inclina a cabeça a tempo, evitando virar purê. A parede atrás dele racha com um soco do vovô. Kim ofega exausto. Foi por muito pouco. Só sobreviveu porque escapou do aperto. Mas que soco foi aquele? Um Detroit Smash? É o tipo de golpe que meu avô usava. Ivan finalmente começa a falar em russo. Kim levanta a sobrancelha. Fala inglês, seu desgraçado? Ele se pergunta. Ele explica que é a arte marcial secreta do Império Romano, a águia de duas cabeças do imperador. Kim percebe que está em apuros, tenta bloquear a sequência de golpes, mas mal consegue proteger seus órgãos vitais. Ele não acompanha nem com a metavisão. Sasha pede para o pai parar, mas Ivan manda ela sair. Isso é entre ele e o rapaz. Ou ele leva Kim, ou o enterra de vez. Kim está sem fôlego, pela primeira vez sendo desafiado e perdendo. Ivan diz para ele parar de ser herói. Se não quer morrer, precisa voltar para a Rússia. Ivan promete ensinar todas as técnicas que conhece. Ele é um lutador nato. Claro que ele consegue bloquear todos os seus ataques. Ataques que nem a elite do clã aguenta. Os fracos devem se curvar aos fortes. E ele promete poder a Kim se aceitar. Kim percebe que, se não aceitar, vai apanhar até cair. Kim sussurra que tem pessoas preciosas ao seu redor. Imagens dos amigos passam por sua mente. Não há razão para jogar tudo fora por dinheiro, fama ou poder na Rússia. Ele manda o vovô calar a boca e voltar para o gelo. Ivan admira sua convicção, mas ela só vai levá-lo à cova. Ele desvia do golpe de Kim, agacha e se prepara para esmagá-lo. O próximo soco causa uma onda de choque em seu rosto. Kim cambaleia, tentando respirar, mas Ivan não vai dar trégua. Ele segue com outro golpe devastador. Kim tenta contra-atacar, mas Ivan desvia, agarra seu colarinho e o levanta antes de atingir seu plexo solar. Kim cospe sangue. Comparado a Boris, esse cara é um pesadelo puro. Ele é realmente o mais forte. Sasha não acredita que está vendo uma luta entre o mais forte da história e o de hoje. Ela grita para o pai soltar Kim, mas Ivan não quer conversa. Ela continua, e ele ameaça desfazer o erro de 18 anos atrás se ela não parar. Ele a agarra pelo colarinho e a joga longe. Kim fica furioso por ele não poupar nem a própria filha. Ele se levanta com o corpo todo doendo. Ivan diz para ele lutar tanto quanto fala, ou as coisas vão ficar feias. Ivan prepara o golpe final quando algo passa zunindo. 3 kunais cravam perto de seus pés. Ivan reconhece as shurikens do Yakasha Negro. Outra lâmina passa, e uma shinobi se coloca entre Kim e Ivan. Kim a reconhece do clube de Kendo. É Fuma Yukika, a 17ª líder do clã Fuma. Kim se pergunta o que ela faz ali. Ela deveria fugir enquanto pode. Fuma revela que o homem que esse velho procura é seu pai. Perderam contato com ele há 10 anos, quando deixou a vila. Ela se lembra de quando Yakasha Negro partiu da Vila Oculta. Diziam que Yakasha tinha uma filha, mas não sabia que ela lutava. Fuma dá uma pílula dourada a Kim, dizendo que não há tempo para explicar. É uma pílula do clã, melhor que uma Sensubine, pois desperta seu potencial oculto. Ivan ri. Ele não sabe o que planejam, mas não vai funcionar. Ele não vai ficar parado vendo eles ganharem poder. Fuma diz para ele descansar. Ela vai lhe dar 1 minuto. Ele olha para a pílula dourada. Está incerto e não quer aceitar drogas de estranhos. Mas agora, qualquer coisa é melhor do que apanhar. Assim que engole a pílula,
ela ativa todos os canais de energia do seu corpo. Ele sua frio, torcendo para não ser uma pílula que troca o futuro pelo poder. Seus músculos incham e um inferno intenso surge ao seu redor. Ele grita de dor, sem saber se Fuma o enganou ou se é sua salvação. O fogo aumenta, seguido pelos gritos de agonia do garoto. Até suas roupas queimam. É como se ele tivesse se transformado no próprio sol. É inacreditável que esse cara de corte barato esteja virando o Ascordo. Mas Kim se sente no topo do mundo, com um terceiro olho aberto para ver a diferença. Ele sente uma energia enorme girando ao seu redor. Fuma fica surpresa. O efeito é maior que o esperado, como se todo o seu Ki fosse liberado de uma vez, tipo um Kaioken, mas dura só 5 minutos. Ele precisa usar esse tempo contra Ivan. Ivan, por outro lado, está intrigado. Será que terá um oponente à altura? Ele protege as garotas, avisando a Ivan que ele não pode tocar na sua filha. Eles cruzaram a linha e o tornaram um vilão sem esperança. Ivan apenas ri histericamente. O que ele vai fazer? Chamar a polícia? Palavras não valem nada sem socos. As garotas não acreditam que esse tiozão seja uma ameaça à sociedade. Ivan manda Kim vencê-lo aqui e agora para provar que está certo. Um tigre flamejante surge atrás dele enquanto ele diz para Kim dar tudo de si. Ele desfere um golpe em Kim e, diferente de antes, Kim aguenta os ataques. Ivan está eufórico e Kim horrorizado. Ele consegue ver os movimentos de Ivan e acompanhá-los. Ele espera um golpe, desvia no último segundo e parte para o contra-ataque. Pela primeira vez na luta, Ivan é empurrado para trás. Kim contra-ataca o rosto e Ivan desvia por um tris. Talvez pela pílula que tomou, ele está em outro nível. Ivan se recusa a acreditar nisso. O mais forte do mundo perdendo para um colegial japonês? Ele grita, chamando-se de Griffin, o imperador, faz sons de águia e manda ele morrer. Azul contra vermelho. Kim vê o punho vindo em câmera lenta e agarra o braço dele, mas era o que Ivan queria. Ele vai arrancar a mão de Kim com suas garras de Griffin. Seus dedos cravam na carne de Kim, fazendo-o sangrar. Kim faz uma careta de dor e diz para Ivan segurar firme. Ele vai ter uma surpresa. Ele gira em torno do velho, derruba-o e emenda um chute no queixo. Kim paralisa enquanto Ivan oscila entre a consciência e o desmaio. Ele não acredita que o maior mafioso do mundo foi derrotado por um colegial japonês. É impossível. Kim fica ali, todo machucado. Ele se desculpa, pois não é japonês, mas coreano, o que choca as garotas mais do que a vitória. Com o chefe da família Egg caído, ele pode voltar à vida normal. Puma não esperava que Kim vencesse. Como ele pode ser tão forte? Sasha corre até ele, perguntando se está bem. Ela pede desculpas pelo pai e promete cuidar do que vier a seguir. Ele suspira. Sasha sabe que o pai não vai desistir assim. Ela vai tentar tirá-lo do país. Kim perde a consciência e sente o efeito colateral da pílula. Puma se oferece para levá-lo enquanto Sasha lida com o pai. Civis se aproximam, querendo saber se o homem no chão é o imortal Ivan. Enquanto se perguntam o que houve, eles seguem caminhos diferentes, talvez para nunca mais se verem. A Golden Week acaba, e Kim anda como um zumbi após a batalha. Seus ombros estão travados, como se tivesse sido atropelado. Felizmente, não saiu nada sobre a luta, e ele pode manter um perfil discreto. Mas nosso garoto não sabe o que o espera em poucos minutos. O professor pede silêncio a todos. Temos uma aluna nova hoje. Ela vem direto da escola irmã deles na Rússia. Sim, como todos imaginaram, a aluna é a Sasha. O rosto de Kim empalidece. Ele não quer lidar com aquele pai ogro dela. Ela se apresenta dizendo que ama atirar, andar a cavalo, ver anime e ler livros. E recentemente passou a amar este homem aqui. Ela aponta para Kim, que percebe que sua vida de figurante acabou. Até Ryuji sorri, curioso com a confissão repentina. Ele não achava que Kim fosse um conquistador. Kim sente que vai desmaiar ao ver a garota de cabelo azul apontando para ele. A turma toda se interessa pelas histórias de Sasha. Ela diz que aprendeu japonês vendo anime e que os pais são empresários. Eles querem saber se ela está mesmo afim do Kim. Kim congela, torcendo para não ser o que parece. Sasha revela que ele a ajudou e que seu tipo ideal é alguém mais forte que seu pai. Então, claro, ela está na dele. Todos se interessam pelo triângulo amoroso em que Kim se meteu. Ele tem Kishimoto, Karen e Sasha na palma da mão. E dizem os boatos que ele também está envolvido com a presidente do conselho. Os boatos correm e Kishimoto sente pena do amigo. Ela também se pergunta friamente se ele andou ocupado enquanto ela viajava. Ele até arrumou uma namorada estrangeira. Será que ele encomendou na Deep Web ou algo assim? Kim diz que é um mal-entendido, mas Kishimoto acha que é desculpa de protagonista de comédia romântica. Kim percebe que virou o que mais odiava. Sasha era uma das heroínas originais, e Ryuji deveria lidar com ela. Mas tudo mudou porque ele se intrometeu. Ele queria uma vida tranquila como NPC,
enquanto Ryuji lidava com o fardo de ter mulheres brigando por ele. Ele sofre com o sucesso, reclamando que o bife está suculento demais. Droga, era pra ser eu. Ele continua reclamando que sua vida normal foi arruinada. É aí que Karen chega, com seu jeito moleca de sempre. Ela é carinhosa com Kim e pergunta se ele aproveitou as férias. Sasha sente o perigo chegando. Ela manda Karen ficar longe do homem dela. Karen pergunta desde quando eles estão juntos. O cara sente os braços apertados por 2 pares de marshmallows. A ruiva grita que Kim é amigo dela e namorado de Kishimoto. Kishimoto fica tonta de surpresa, enquanto ele se pergunta quando virou namorado dela sem saber. Kishimoto grita que não é nada disso, que são só amigos. Karen não acredita que se enganou e não fez nada por causa da Kishimoto. Sasha quer reivindicar nosso garoto como um país descobre petróleo. Enquanto as duas brigam, uma garota indiferente pede as anotações de Kim. Ela perdeu algumas aulas. Kim entrega as anotações e ela promete devolver assim que terminar. Kishimoto se pergunta por que alguém que estuda bem quer as anotações do Kim. Ele diz que ela é uma das 10 melhores da série. Karen insiste. Por que pedir as anotações do Kim? Ele revela que é bom nos estudos, o que faz o sistema das garotas travar de vez. Kim grita que é o primeiro da turma, o que choca ainda mais. O amigo diz que ele parece um desleixado, mas é um gênio. Qualquer um reagiria assim. As 3 ficam impressionadas, e ele decide sair com elegância, dizendo que precisa ir ao banheiro. Elas percebem que ele está sem graça. Ele tenta fugir discretamente, mas acaba cercado pelas 3 no refeitório. Kim sente falta de comer em paz no estacionamento. Agora elas o seguem como pintinhos, sob olhares de inveja de todos. Ele se pergunta por que tanta energia e decide acabar com a festa perguntando das provas. As 3 baixam a cabeça. Deveriam estudar, mas só brincam. Karen é ruim em história, Sasha em japonês e Kishimoto não tem bom senso. Kim vê a chance de sugerir um grupo de estudos. Afinal, a união faz a força. Elas logo começam a discutir em qual casa vão se reunir pela primeira vez. Kim ri como um vilão. Finalmente estará livre no fim de semana para fazer o que quiser. O sol nasce e Kim enxuga o suor. Ele finalmente terminou de montar a academia que sempre sonhou. Com o dinheiro da Sasha, comprou equipamentos novos. Ele levanta o peso empolgado, mas o telefone toca. Ele se pergunta quem é. É a Kishimoto, com um bando de gente assustadora atrás dela. Ela manda Kim descer logo. Ele não entende nada, nem porque aqueles guarda-costas com cara de Yakuza o encaram. A vida dele terá paz ou será tão caótica quanto a da Titi com o Goku? Kim olha ao redor, espantado. Desde quando a Kishimoto é uma chefona da máfia? Ela faz sinal para ele entrar logo no carro. Quem dirige é o cara que ele nocauteou, o Capitão Boris. Kishimoto revela que ele é tio da Sasha. Kim senta ao lado de Sasha e pergunta como isso aconteceu. Ela diz que ele é seu guarda-costas. Claro, ele vai onde ela for. Kim sente pena de Boris ter que ser motorista de quem o surrou. Chegam à mansão de Karen. O presidente fica feliz e Kim o reconhece, apesar da peruca ridícula. Ele finge não conhecê-lo. Apresenta-se como Kim, e o presidente se comove com o rapaz responsável. Ele fica feliz pela escolha de Karen. Já o vê como genro, como se casar fosse um vestibular. Ele se volta para Boris. São velhos conhecidos, e o presidente não crê que a filha de Ivan estude na mesma sala que sua querida Karen. Coitado, nem sabe que gostam do mesmo cara. Perguntam dos ferimentos e Boris aponta para Kim, falando russo. Kim se pergunta por que ele está dedurando. O cara não sabe que dedo duro morre cedo? O tradutor diz ao presidente que Kim o feriu. Kishimoto não consegue acreditar. Boris revela que Evan também foi ferido pelo rapaz. O punho da destruição foi surrado por um adolescente. Kim percebe que está ferrado. 2 chefões do crime estão de olho nele. Ele quer ser expulso para treinar em paz. Tenta pensar em seu lugar feliz, levantando 300 quilos. O presidente diz que é esperado de seu genro, e Karen pede para ele parar de falar besteira. Ele pede desculpas e vão para o quarto. Kim reflete sobre sua vida caótica e se fez um favor a Ryuji. Todos sentam à mesa, e ele analisa as fraquezas de cada um. Kishimoto é ruim em matérias de exatas, talvez por ser loira. Ela precisa decorar todas as fórmulas do livro. Teremos um teste, então precisam se esforçar. Karen é ruim em história, precisa de outro método. Sasha deve emprestar as anotações e vão revisar japonês juntas. A sessão de estudos começa. A primeira hora é difícil, mas as garotas aguentam firme. Na segunda hora, Sasha mexe no celular, Karen faz um robô de borracha e Kishimoto cochila, enquanto ele estuda. Como ex-estudante de engenharia, 2 horas de estudo não são nada. Depois de tanto estudar, ele decide fazer uma pausa e pede para usar a cozinha da Karen. Ela estranha. Ele apenas sorri. Estão todos cansados, então ele vai preparar um lanche. Surpreende que ele saiba lutar, estudar, ser carismático e cozinhar.
Ele serve 4 sobremesas de frutas e as garotas ficam babando. É tão bonito que tiram fotos para o Instagram. Sasha, a mais ousada, pede para Kim abrir a boca para trocarem uma colherada. Ele olha para a colher à sua frente, vê os olhos pidões dela, não consegue recusar e, relutante, aceita a mordida. Karen e Kishimoto sentem que cometeriam um crime se não fizessem Kim comer na mão delas também. Elas estão surtando e Karen se sente idiota por não ter agido antes. Tudo porque achava que Kishimoto e Kim estavam juntos, mas ela recusou e deu a chance que Sasha queria. Na verdade, ela se apaixonou por Kim quando usou o moletom dele. Kim olha para a fruta, e Karen decide que tem uma chance real no romance e não vai desperdiçar. As provas acabaram, e Kishimoto foi melhor que o normal. Kim se orgulha do esforço dela. Ela quer comemorar indo ao karaokê. Ela vai pagar. O único que foi mal nas provas foi o amigo dele. Falando em prova, há um boato de que ele lutou contra 20 membros da máfia russa e venceu. Kim não acredita que havia testemunhas, mas seu amigo ainda duvida do boato. Impossível um idiota lutar contra 20. Sasha ri, sussurrando no ouvido dele se é verdade. Sasha decide se convidar para o karaokê para mostrar sua voz angelical. Eles aceitam e o grupo segue para o bar em Shibuya. O amigo de Kim pergunta se estão com fome. É hora do almoço e ele conhece uma hamburgueria incrível ali perto. Um delinquente passa de moto e os chama de idiotas. Kishimoto nota que sua carteira, cheia de dinheiro, sumiu. Ela ia pagar tudo. Kim prefere morrer a não deixá-la pagar. Ele larga a mochila e corre atrás da moto, mandando eles irem ao restaurante. O delinquente examina a carteira. Ele está feliz que um estudante carregava tanto dinheiro assim. Ele ouve um grito. Eles veem uma montanha de músculos correndo na direção deles com uma aura assassina, mais aterrorizante que um elefante. Os caras aceleram as motos, mas Kim acompanha a velocidade máxima, ganhando terreno na base da raiva e da determinação. Ele exige a carteira, apertando a moto até ela rachar. Ele levanta a moto como se fosse uma criança travessa. Os delinquentes mudam de atitude e pedem desculpas. Esperam que ele não seja parente do Big Terry e não tenham que pagar caro. Eles devolvem a carteira e fogem. Kim fica feliz por ter recuperado o dinheiro. Ele lembra da rica querendo pagar o karaokê. Uma figura misteriosa o observa atrás de uma coluna. Será o próximo desafio de Kim? O sol se põe e nosso garoto decide encerrar o dia. Ele vai para a academia terminar o treino. Uma figura misteriosa o chama de chefe e pede para esperar. Um homem quase tão forte quanto Kim o chama de chefe e diz que precisa falar algo. Kim sorri sem jeito, perguntando quem é ele. Pela primeira vez, alguém é tão alto e forte quanto Kim, mas o homem se ajoelha e pede para ser seu discípulo. Que diabos está acontecendo? Todos conhecem Kim como o dono do restaurante coreano e estranham ele com um delinquente. O cara se apresenta como Go-Chu. Kim logo o agarra e o leva para longe dali. Go-Chu também tem 17 anos, embora pareça um adulto. Ele trabalha em obras e tem 4 filhos para sustentar. Ele é líder de uma gangue de motoqueiros. Kim acha o nome ridículo, e o cara que roubou a carteira era da gangue dele. Por que Go-Chu o seguiu? Ele revela que Kim é a verdadeira definição de um homem. Quando jovem, apesar de grande, ele era tímido e sofria bullying. Na escola, na rua, em todo lugar. Ele quis ficar forte e mudou seu visual e comportamento. Usou gel demais no cabelo e comprou uma moto para parecer descolado. Começou a agir como um gangster, fingindo ser durão. De vítima, ele acabou se tornando o líder dos valentões. Mas ver Kim defender os amigos e recuperar a carteira mostrou a ele o que é um homem de verdade. Kim sente culpa. Ele só queria ir ao karaokê de graça. Go-To insiste em ser seu discípulo. Kim se pergunta por que sua vida é tão complicada. Como vai se livrar desse chorão? Ele aceita o rapaz como discípulo sob uma condição. Ele terá que aguentar 3 dias de treino brutal. Se ele aguentar, será seu único discípulo. Kim planeja fazê-lo trabalhar até a exaustão para que ele desista sozinho. São 4 da manhã, e Kim já está correndo, com Go-To sofrendo atrás. Kim achou que ele teria mais resistência. Ele queria forçar, mas o cara é patético e decepcionante. Kim se pergunta por que está decepcionado. A mesma pergunta que meu pai fez quando o médico disse que ele seria pai. Kim acha mais fácil fazê-lo desistir. Mas talvez, no fundo, ele só quisesse um parceiro de treino. Ele chega na barra e manda o cara fazer uma barra. Para alguém tão musculoso, ele grita alto, surpreendendo Kim, mas o coitado não faz nenhuma barra e cai. Kim não acredita que alguém tão forte esteja tão fora de forma. Ele diz que não podem mais treinar. Ele é um lixo, pior que o Yamcha, mas Gold o implora para que ele espere pelo menos 3 dias. Se não consegue fazer uma barra, deve ir embora. Gold insiste que focou no volume e esqueceu a resistência. E agora, apesar de parecer forte, ele é muito fraco. Por isso quer ser discípulo de Kim. O garoto patético insiste.
Kim sente pena e diz para ele seguir seu exemplo na barra. Primeiro, ele precisa ficar pendurado. Goldo continua na barra até o sol nascer. Indo para a escola, Kim não acredita que Goldo aguentou o treino. Isso o motivou a levar a sério. Ele é um cara legal, não pertence à gangue de motoqueiros. Seu amigo chega perguntando as novidades. Alguém incrível vai voltar para a escola, uma das 3 beldades. Kim nem sabe quem são elas. O amigo decide educar esse ignorante. A primeira é Kumiko, uma das mulheres mais elegantes do campus. A segunda é Fuma, capitã do clube de Kendo. E a terceira é a tão esperada, a atriz chamada Minato. Kim não esperava que Minato estudasse ali. Seu amigo fica babando pela atriz, esperando sua chegada. Kim não se impressiona. Ele vai embora e finalmente chega ao ginásio no fim do dia. Goto está atrás dele e encontram o treinador. O técnico se impressiona com o porte de Goto. Kim pede que o técnico teste seu amigo por 3 dias. O treinador ri. Ele não recusa nada ao Kim. Como Goto tem um ótimo físico, ele tem grandes expectativas. Coitado, vai se decepcionar, igual eu quando me formei em artes e fui pro mercado. O treinador manda todos se trocarem. Começam pelo cardio e, claro, Goto quase cai da esteira. Ele aperta o botão de parada e cai de verdade. O treinador acha que ele não tem jeito. Para alguém tão grande, ele tem a coordenação e o fôlego de uma criança. Se ele está tão mal, o técnico não sabe o que fazer. Goto implora pelos 3 dias, até agarra as pernas do técnico. Ele grita que não é esse tipo de velho safado. Ele manda ele levantar. O técnico ordena que todos fiquem de pé e Goto fica feliz pela nova chance. No fim do dia, ele parece ter lutado contra o demônio. Kim pergunta se ele está bem e ele diz, tremendo, que está pronto para ser seu discípulo. Ele faria qualquer coisa. Kim percebe que não pode mais adiar isso. Ele diz a Goto que precisam se entender. Se ele quer ser seu discípulo e um homem de verdade, tem que sair da gangue de motoqueiros hoje. Goto fica chocado. Será que ele pode abandonar sua única identidade por alguém que acabou de conhecer? Kim diz que não podem seguir em frente se ele não sair da gangue. Kim prende a respiração, esperando a resposta de Goto. Será que ele larga tudo por um futuro melhor? Goldo parece confuso. O líder da gangue o acolheu quando ele estava na pior. Chamou-o de irmão. Eles eram sua família. Kim diz que a gangue não é problema dele, mas um homem de verdade protege o que é importante, como a família. Goldo lembra que precisa proteger a mãe. Desde que o pai sumiu, ela o criou sozinha. Ele percebe que Kim tem razão, precisa sair da gangue e seguir Kim para se tornar alguém que proteja a mãe. Ele só pensava em si mesmo e esquecia da mãe. Kim sorri, feliz por seu discípulo se tornar um filho melhor. Amanhã é o último dia de treino e será intenso. Kim ri e pergunta se ele está pronto, e Goldo aceita com entusiasmo. No dia seguinte, Kim vê Goldo treinando pesado. Ele pergunta ao treinador o que está acontecendo. Goldo está na máquina há 1 hora. O treinador manda ele controlar a respiração e contrair o abdômen. Ele é determinado e forte, bom em exercícios aeróbicos e anaeróbicos. Kim sente orgulho ao ver seu aluno evoluir. Mesmo após o treino, ele mal consegue se mover. Eles trabalharam o corpo todo. É normal não conseguir andar, mas amanhã é o último dia e há um treino especial. Goldo, chorando, agradece pelos ensinamentos. Kim tira uma marmita enorme da bolsa e manda ele levar para comer com a mãe. Goldo se surpreende com o gesto. Tem muita proteína, no estilo chinês. Goldo se emociona, chorando e agradecendo pela generosidade de Kim. Mesmo sendo líder de uma gangue, Kim é gentil e um homem de verdade. Uma menina se espanta ao ver um brutamontes chorando como criança diante de outro homem. Goto diz ao amigo que, após o treino, será discípulo do Kim. Sinceramente, com o jeito que as coisas vão, temo por aquela marmita. Depois, ele volta para casa com o almoço, sentindo-se sortudo por conhecer um chefe incrível. Ele largou a moto, a vida de delinquente e o fracasso. Alguém o chama de chefe. Ele prende a respiração e vê seu ex-motoqueiro todo machucado, chorando e pedindo ajuda. No dia seguinte, já são 9 horas e nada do Goto na academia. Kim teme que ele tenha desistido e voltado para a vida de motoqueiro. Ele se sente mal por não ter pego o número. 2 horas depois, nada do Goto. Kim arruma as coisas, triste por não ter conseguido o aluno que queria. Pelo menos não terá que treinar mais ninguém. O último encontro não sai da sua cabeça, e ele se sente decepcionado. Então, um motoqueiro se aproxima e pergunta se ele é o chefe do Goto. Ele traz um recado. Goto não pode vir. Houve uma emergência. Ao tentar fugir, Kim o para e exige saber o que houve. Enquanto isso, Mao, líder dos Devil Riders, cerca Goto, que exibe músculos intimidadores. Como um rinoceronte, Goto está furioso porque Mao causou problemas aos seus ex-colegas, e Mao apenas ri. Eles são seus ex-companheiros.
Ao sair, Mal tomou o controle da gangue e a fundiu com a sua. Seus ex-membros estão todos espancados e rendidos. Eles pedem desculpas pela fraqueza, mas Go-To chama Mal de bastardo, prometendo vingança. Então, um vilão de 5ª categoria bloqueia seu caminho. É Mito, o cara que ele nomeou líder e que o traiu. Go-To pragueja, sentindo os músculos doloridos pelo treino. É então que o pecado do orgulho chega. Kim caminha com o sol brilhando às suas costas. Ele está furioso. Todos se perguntam quem é aquele tanque de guerra humano. Kim olha para Go-To e pergunta se ele está em apuros. Ele fez os mensageiros abrirem o bico sobre o que houve. Mito, o novo líder, se aliou a Mal, um rival, para fundir as gangues. Após a saída de Go-To, os Devil Riders chegaram e espancaram todo mundo. Ele quer ser a maior gangue do mundo. Kim percebe que a situação piorou e que tem culpa nisso. Ele manda o novato guiar o caminho, vai resolver pessoalmente, dá de cara com Mal, que o confunde com a lenda e ex-chefe dos Devil Riders. Kim diz que não é ele, que conheceu Go-To há poucos dias. Esse brutamontes idiota tenta convencer Kim a entrar na gangue e ser seu braço direito. O coitado não sabe que nosso rapaz recusou a máfia russa. Todos avisam Kim para não cair nessa. Mal é um vilão de verdade, não precisam se juntar a ele. Kim o chama de ridículo. Que oferta infantil. O que ele pretende fazer quando for o gangster mais forte? Ele tem poder para enfrentar a lei? O líder diz que fará todos os mais fracos se ajoelharem. Mas Kim, um universitário no corpo de um jockey, avisa que a polícia os ignora por serem pequenos. Quando crescerem, a polícia vai prendê-los, e eles vão descobrir como é a vida na cadeia. Mal não acredita e promete esmagar quem vier atrás dele. Kim percebe que terá que mostrar o que acontece quando se acham demais. Mal manda todos atacarem Kim. Talvez assim ele aprenda a lição. Alguns motoqueiros cercam Kim. Ele sabe que são muitos membros. Um tenta atingi-lo com uma corrente. Kim a segura e puxa o motoqueiro, arremessando-o contra o outro. Ele derruba 5 de uma vez. Até o líder já não parece tão confiante em enfrentar Kim. Mas Kim diz para virem. Quem quiser morrer, que venha para cima. 2 idiotas tentam bater com tacos, mas eles quebram e suas cabeças são esmagadas. Ele os joga longe e o líder os chama de idiotas. Ele é humano, e eles não dão conta de um só. É como reclamar que 100 bebês não conseguem parar uma bomba nuclear. O líder tenta se livrar dele, mas não dá. Go-Do joga um bastão para Kim, que sorri, agradece e acaba com quem chega perto. Ele atravessa as linhas inimigas em direção ao líder. O líder não vai permitir isso. Kim vê os motoqueiros vindo. Ele trava, pensando se sua nova vida vai acabar atropelado. O líder manda ele morrer de forma miserável. A moto acelera e Kim trava. Um estrondo faz todos pararem. Go-Do prende a respiração ao ver o adolescente segurando a moto em aceleração máxima com as mãos nuas. Isso é impossível. Por que o Kim não está sendo empurrado? O motoqueiro o chama de monstro, algo que Kim tem ouvido muito. O treinador o acusou de usar esteroides por causa de sua força. É a única explicação para sua força explosiva. Kim range os dentes, dizendo que é natural e não usa esteroides. Furioso, ele levanta a moto com o piloto acima da cabeça, fazendo todos repensarem suas vidas. A moto pesa mais de 200 quilos. Moe diz que nunca o chamou de usuário de esteroides, mas é tarde. Ele solta a moto, causando uma explosão que apaga o líder e faz todos fugirem. Kim coça o queixo. Ele nota que o líder tem uma cicatriz no rosto. Em vez de recuperar a honra capturando o Avatar, ele aterroriza jovens por pura insegurança. Ele pergunta a Go-Do para onde ele vai. Go-To percebe que não pode ir embora. Ele é o único que mantém esses fracassados unidos. Ele sorri e diz para Go-To fazer o que precisa. Talvez não possam mais ser mestre e discípulo, mas ele já é um homem de verdade, pois tem algo precioso para proteger. Ele também pode treinar quando quiser. O mestre da academia gosta dele. Go-To sorri, com lágrimas nos olhos, e promete voltar. Segunda-feira chega e todos só falam de Kim. A briga de gangues de motoqueiros está em alta na internet, e claro, nosso garoto é a capa. Ele percebe que todos sabem da briga, por isso estão olhando para ele. Seu amigo se pergunta por que as garotas não estão lá. Elas queriam comer juntas e conversar sobre algo. Seu amigo fica desapontado, mesmo sem ter chance. Depois, ele sente o coração disparar, pois a estrela do momento finalmente chegou. Uma beleza estonteante e celebridade que deveria estar na escola. Seu amigo enlouquece por um autógrafo. E claro, a garota olha direto para Kim. Ela se aproxima, cumprimenta Kim e seu amigo e pergunta se pode sentar com eles. O amigo se derrete todo, e Kim não entende nada. Acontece que ela quer pedir um favor a Kim. Talvez ela tenha interesse nele e queira saber o que está acontecendo. Talvez ele tenha interesse em estrear como ator. Kim fica boquiaberto. Desde quando ele virou protagonista de mangá de luta? E agora, como ator,
O que será que o destino reserva para o nosso garoto? Só o tempo dirá.